Seja bem-vindo mais uma vez ao Eu Acredito Podcast. Amém, querido. Deus abençoe. A honra aqui, repartir a mesa com você, repartir o evangelho com aqueles que seguem um canal muito relevante de anúncio, de boas notícias para tanta gente perdida, tanta gente machucada, tanta gente ferida, tanta gente buscando sair de jaulas espirituais, tanta gente buscando salvação em Cristo Jesus. Ele é a razão da nossa vida. Perfeito, pastor Oswaldo. Eu acho interessante quando eu faço os cortes e eu coloco lá nas redes sociais, nas plataformas, e as pessoas colocam assim, Pastor Lobo é uma bênção. Eu sou um aprendiz do Pastor Lobo. Eles descartam o Oswaldo e colocam o Lobo. Não soa como pejorativo essa expressão Lobo quando se fala de pastor? Não, em primeiro lugar é o seguinte, é um sobrenome português. Em segundo lugar, é porque existe uma bênção de Benjamim. Se você ler Gênesis, capítulo 48, se você ler Deuteronômio, capítulo 33, as tribos, elas são ligadas a animais. Gade será como a corça. Judá será como o leão. Benjamim será como o lobo ao entardecer. O lobo é um animal que foi criado por Deus, dentro daquela bênção da criação. O problema é quando os lobos estão juntos, né? Jesus não manda você como ovelha no meio de lobo, mas no meio de lobos. Então, no meu caso, eu estou acostumado, eu fui da Força Aérea por 30 anos e meu nome de guerra era Lobo. Então, as pessoas já conhecem que dentro de mim há um cordeiro. Que legal, que legal. Eu uso porque geralmente as pessoas associam o lobo com algo pejorativo, algo né? ruim, né? É lobo no meio das ovelhas. O lobo é uma fera, né? A ovelha se torna alvo da fera do campo. Mas fato, a bênção de Jacó para Benjamim foi essa, né? Será como lobo feroz? Mas eu vou dizer, eu sou um pastor, mas eu mordo. Satanás chegar perto, eu mordo ele. Então esse lobo aqui, ele ataca o inimigo. Não ataca as ovelhas, eu protege as ovelhas. No meu caso aqui, eu vivo dentro do ministério que eu fui vocacionado para isso, que é libertar cativos. Eu acho que isso até favorece, né? O ministério que Deus me deu, a vocação que Deus me deu e a unção que Deus me deu. A unção, como é que a gente consegue compreender quem tem unção e quem não tem? Até porque uns são, outros não são, né? Tem aqueles que recebem a unção e tem aqueles que correm atrás em busca dessa unção. Mas ser ungido por Deus, ter a unção de Deus, acredito ser a maior necessidade dos ministros dessa geração. Né? Jesus vai dizer, por exemplo, em Mateus capítulo 12, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. A palavra unção significa o espírito esfregado. É como se você pegasse uma gordura, né? A gente fala sobre um óleo fresco. A Bíblia manda você jogar fora o óleo velho, o óleo rançoso, o óleo estragado e colocar um óleo novo. Você repara que na Bíblia, toda vez que o Espírito de Deus vem, ele vem de cima para baixo. O Espírito veio sobre Davi e o possuiu. O Espírito, 1 Samuel 10, veio sobre o rei Davi, sobre o rei Saul. Mesma coisa, sobre Sansão. Sansão, o Espírito vem sobre ele, ele rasga um leão como que rasga uma folha de papel. Então, a unção é uma capacitação sobrenatural para o desempenho ministerial, sacerdotal, um serviço para o reino de Deus. Você vê que quando Deus unge Davi, fala assim, o Senhor te ungiu como capitão da sua herança, ou seja, como líder, como rei. Por que na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé são ungidos? Eles oram, impõem as mãos e derramam óleo sobre a cabeça. A unção, ela vem sobre Jesus, por exemplo, vem de cima para baixo, como forma de pomba. No Isaías 61, a Bíblia diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, ele me ungiu para quê? Para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos, anunciar o ano da salvação, o ano aceitável do Senhor, que é o ano do perdão. Então, é por isso que a igreja tem algo chamado multiforme sabedoria de Deus. Existe uma unção ministerial,
um dom ministerial para cada um. Dom não é medalha. Tem muita gente esperando receber uma unção especial para trabalhar na obra, especial para trabalhar na obra. Não, eu só vou trabalhar quando eu receber o dom de línguas, quando eu receber o dom de discernir espíritos, quando eu receber um dom de profecia. A Bíblia não diz isso. Você não vai ter todos os dons. A Bíblia diz que o dom, ele edifica a igreja. Ele não edifica você. O único dom que edifica só a mim é o dom de línguas. O resto dos dons, eles servem para os outros e não para mim. Você perguntou sobre unção. Unção, definição, é uma capacitação que vem do alto, que vem de Deus, para você desempenhar algo que você não consegue desempenhar. A unção faz com que você desempenhe uma tarefa de maneira sobrenatural. Mas então essa unção não vem de homens, ela vem de Deus. Não vem de... Agora, o que você tem na Bíblia? Você tem repartir de unção. Transferência de unção? A gente chama disso, tá bom? Por exemplo, Números 27. Deus vai falar o seguinte. Chama aqui Josué, Moisés, ele é o líder que Deus levantou. Tá vendo? Em Gênesis 7, verso 1 e 2, Deus fala o seguinte para Moisés. Presta atenção. Ele está naquela conversa. Você vai lá libertar meu povo, ele está com medo. Aí, Êxodo 7, 1 e 2, Deus fala assim, eu te dou a minha autoridade sobre Faraó e tu serás como um Deus, com letra minúscula, tá? Diante do Faraó. O cara vai fazer sinais e prodígios. Quando a vida de Moisés está chegando, no final, o livro de Números está contando, eles já saíram do Egito, já passaram os perrengues da vida. Deus fala assim, chama Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, chama o sacerdote Eleazar, impõe as mãos sobre ele e reparte a tua unção com ele. Você repara que Josué, pessoal que gosta de batalha espiritual, ele não quebra uma unha. Reparou que Josué não perde nenhuma batalha? Ele não tem um arranhão. Então, a unção que Moisés derrama sobre ele, ou seja, esse repartir da unção, foi uma unção de vitória. Gente, ele já vencia em Êxodo 17. Em Êxodo 17, ele luta com os amalequitas. Mas o que acontecia lá? A mão de Moisés estava levantada. Ou seja, havia uma autoridade espiritual sobre ele, fazendo ele vencer. É por isso que eu digo, o que destrói a unção da gente é a rebelião. Pessoas que saem debaixo da unção. Quer que eu te dê outro exemplo bíblico? Sim. Ló. Ele era pastor de ovelhas? Sim. Era. Se você pegar Gênesis, chega uma hora que tem uma confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E ali o rebanho se reparte. Ló vai para a parte mais fértil, que era Sodoma. Sodoma era um jardim maravilhoso, antes de ser destruído pelo juízo. E Moisés sobe para Kiriat Arba, que é Hebrom. De repente, Ló perde o rebanho, perde a riqueza, perde a família e vai morar num buraco, em Zoar, numa caverna. A unção continua sobre Abraão. Então, tem muita gente que desfruta da unção dos outros. Ele está debaixo de uma autoridade protetora. A unção, ela além de ser repartida, vamos colocar a mão sobre a cabeça de Paulo e Barnabé, gente, eles arrebentam, eles chegam por Chipre, parece que eles não conquistam nada, mas quando eles sobem para Lídia, aquela região ao sul da Turquia hoje, naquele tempo era o mundo greco-romano, gente, eles vão espalhando um monte de igreja ali, as 7 igrejas do Apocalipse, naquela região. A igreja da Galácia está mais acima. Ali o Paulo arrebenta, porque tem aquela unção. Um outro detalhe. A unção transfere para a gente. Você vê que Jesus, João 20, 21, eu gosto muito da Bíblia. Eu lido com o pai da mentira, né? Satanás. Então, sou obrigado a lidar com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus chama os discípulos, depois da ressurreição. Ele fala assim, vem cá. Recebam o Espírito Santo. Ele fala assim, ó. E tendo assoprado sobre eles. Então, o que é o sopro? Você vê que o Espírito Santo ele tem diversos símbolos. O fogo, o sopro, a água, são símbolos do Espírito Santo.
Deus ele faz o homem no Éden, ele sopra fôlego da vida, sopro é pneuma. A palavra pneu vem disso, né? Que sopro. O sopro ali é uma unção de Deus. É isso que o profeta diz. O Espírito de Deus vem dos quatro cantos e sopra sobre nós. Então a unção, ela é algo que ela é entregue para você, mas não é uma medalha. E tô orando em línguas significa que eu sou mais especial do que você. Não é. E eu tenho um dom aqui de sinais e maravilhas. Olha, aquele irmão tem uma unção. Gente, a unção é de Deus. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 12, é o mesmo Espírito que dá um, dá outro. O mesmo Espírito que te levanta como profeta, é o mesmo Espírito que te levanta como apóstolo, te levanta como pastor, como mestre, como evangelista. É o mesmo Espírito. Então, aqui dentro de mim não tem um Espírito maior do que o teu. O mesmo Deus que está em mim está em você. Mas como adquirir a unção, pastor? É algo que Deus escolhe? Vou usar uma expressão aqui, pejorativa, até infantil. Deus joga dados e diz assim, vou jogar unção sobre você porque você foi o escolhido. Ou se eu buscar, eu posso adquirir a unção. O que você busca é dom. A Bíblia manda você buscar. Buscai os melhores dons. Eu já vou falar sobre unção. Eu vou voltar para não ficar ponta só. Sim, sim. O que você busca? Você busca dom. Você não busca bênção. Ah, eu vou correr atrás da bênção. Isso é uma bobagem. A Bíblia diz que é a bênção que corre atrás de você. É a Bíblia que diz, Deuteronômio 28, 1 e 2. Se você obedecer, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. O único cara que sai na Bíblia para buscar bênção é Jacó e volta aleijado, né? Quer a bênção, quer a bênção? Toma. Ele fica aleijado pro resto da vida. Se você pegar Gênesis 32, o Val de Jabó, que é o Peniel, encontro com Deus, o anjo toca nele e fica aleijado. Essa foi a bênção dele. Você busca dom. Agora, o que é o melhor dom? O que é o pior dom? Tem isso? Não. Então, você tem dom de mestre. Eu estou aqui com você. Certo. Você tem dom de evangelho. O teu canal atinge 11 milhões de visualizações. Então, o teu dom evangelístico é forte demais. Então, uma pessoa que alcança a gente para Jesus. Agora, o que é um dom bom para mim? Eu trabalho com libertação, trabalho com guerra espiritual, sou pastor presidente de uma igreja, eu trabalho com ensino, eu estou fundando agora, daqui a pouco, uma escola, daqui a um tempo a gente vai ter um colégio batista ali em Bom Retiro. O que eu preciso? Eu preciso de dons para favorecer o serviço que eu presto a Deus. Entendeu? Entendi. Então, buscar os melhores dons não é que tem o melhor e tem o pior. A pessoa diz assim, pô, o dom mais importante é o dom de discernir espírito. Depende. Depende. Então, depende daquilo que você vai desempenhar, a obra que você vai desempenhar. Agora, a unção, ela é derramada sobre a terra. A unção é o Espírito de Deus derramado. A unção, Deus coloca sobre alguém, porque esse alguém tem algo especial para fazer. Vou chamar o apóstolo Paulo para essa conversa. Certo. Pô, ele é um cara vibrante, ele era um cara que buscava servir, estava tudo errado. Ele deixa um rastro de sangue buscando os... O apóstolo Paulo não era boa gente, não. Só que ele fazia aquilo achando que estava agradando a Deus, na cabeça dele. Por ser zeloso. Por ser zeloso. Da tribo de Benjamim, aquele que estudou aos pés de Gamaliel, que seria hoje a Fundação Getúlio Vargas daquele tempo. Seria Harvard, seria Oxford, na Inglaterra, enfim, Cambridge. É, isso aí. Paulo, ele está cego. Ele tem um encontro com Jesus, e aí Deus para Ananias, diz para Ananias, vai lá, ora por Saulo. Ele está lá na rua direita. Você está doido, você escolheu o cara errado. Escolhe Pedro, que já tem unção. Escolhe João. Esse foi um perseguidor. Foi mais ou menos essa conversa. Deus falou assim, Ananias, fica caladinho, vai lá. Ele é um homem escolhido. Ele vai entender o que é sofrer pelo meu nome. Paulo era um homem que... Ele não era mimizento. Paulo toma um monte de surra, ele é apedrejado, ele é escoteado, ele vai para naufrágio, ele é preso
pelo procônsul, ele é preso naquela confusão que o Demétrio prepara para ele em Éfeso. Ele é um cara que vive nas cadeias. Ele é um homem que a vida dele não vale mais do que o evangelho que ele prega. Aquela unção, Deus escolheu para aquele cara, para aquela pessoa. Então você deve buscar e se encher do Espírito. Efésios 5. Enchei-vos do Espírito. Ó, não se embriague com vinho. Ali vai ter contenda. Encha-se do Espírito. Mas uma unção que capacita e que dirige, quem distribui é Deus. Você deve buscar os dons? Deve. Deve buscar os dons. Ungido, Cristo. Cristo é um ungido. Sim. É isso que significa a palavra Cristo. E ele foi ungido para quê? Para arrasar o inferno. Tanto que no final, 1 Pedro 3,8 vai dizer, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, para aniquilar. Perfeito. Então nós podemos buscar os dons. A unção já é uma escolha de Deus. É uma decisão de Deus. Mas o que as pessoas não entendem é o seguinte. Quando você crê no Evangelho, você é ungido. A partir do momento que eu começo a crer no Evangelho, eu já sou ungido. É. A Bíblia diz isso. Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, quando crestes na palavra de Deus, no Evangelho da sua salvação. Uma pessoa que entrega a vida a Jesus, naquele momento, ele recebe um selo, recebe uma marca. O Espírito de Deus, ele pode vazar de alguém? Pode. Não entristeçais o Espírito Santo. O que ele está falando? Existe gente... Lembra quando Jesus está andando em Cafarnaum, que uma mulher toca no fiapo da roupa dele? Sim. Do manto dele? Ele fala, eu senti que de mim saiu? Virtude. Existe algo que as pessoas não têm, é manter-se cheio. O Espírito Santo, você pode entristecer ele. Você pode esvaziar dele. Eu sempre digo que nós somos um vaso cheio, mas está cheio de furinho. Se você não se encher continuamente, daqui a pouco eu vejo gente que já andou com Deus, já teve à frente de ministério, já foi ungido líder, obreiro, pastor, e que hoje não quer mais nada com Deus. O Espírito Santo vai embora. Quer ver um cara que aconteceu isso? Sansão. Sansão, Deus escolheu esse cara. Deus fala com o pai dele, Manoá, ele vai ser ungido para libertar Israel. Pensa um cara que tinha uma unção de libertador. Era Sansão. Sabe como é que ele termina? Ele se vingando dos inimigos e destruindo o templo de Dagon, e o templo de Dagon acabou caindo em cima dele, acabou com a vida dele. Era um homem que tinha uma unção extraordinária. Quer falar de Sansão comigo? Sim. Ele é aquele cara que fosse hoje o lutador do MMA, do UFC, ele varreu todas as categorias. Ele batia em todo mundo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus o possuía. Ele pegou uma queixada de jumento e matou 1000. Só 3 pessoas na Bíblia têm unção de 1000. Saul, que matou os milhares. Sansão, ele matou 1000. E Davi. Davi matou... Dezenas de milhares. 10.000. Esse homem, ele colocou o fogo na plantação dos filisteus, no rabo da raposa, ele levantou a porta da cidade e jogou fora. Esse homem tinha uma unção, não era ele. Tanto que pergunta assim, qual o segredo da sua força? Ô Dalila, vem cá. Existe um segredo. Qual era o segredo? Não era o cabelo grande. Era a unção que estava nele. Era o Espírito do Senhor. Tanto que Juízes 16:20, depois de ele ter brincado com o pecado bastante, os inimigos chegaram, os filisteus chegaram. Ele fala, mais uma vez sairei e me livrarei como antes. Mas ele não sabia que o Espírito, que o Senhor o havia abandonado. Então, que unção perde. E aí você quer falar de unção? Eu vou falar de algo mais importante. A unção perde. Mas a unção nos dá superpoderes no mundo espiritual? Não vou chamar assim, porque fica parecendo que a gente é super-herói. Não, porque querendo ou não, o senhor até fez um exemplo de Sansão, se fosse nos dias de hoje, ele seria um grande lutador de MMA. Sim. Se ele fosse algum componente da Marvel, ele seria um super-poderoso da Marvel, né? Mas aí é o seguinte, o que acontece ali? Quando a gente fala de unção do Espírito, por exemplo, você sabe o que são demônios? São anjos que perderam sua identidade
e seu lugar no céu. O que é um demônio? É um anjo fora de lugar. Ele devia estar no céu, foi lançado na terra. Apocalipse 12 deixa isso claro. Foi lançado na terra. Ele não tem casa para morar. Um demônio seria um líder do movimento sem terra. Não tem. Ele fica buscando abrigo dentro de seres humanos. Um espírito imundo precisa de um corpo para manifestar. É por isso que manifesta nas pessoas. Agora, quando você fala de anjo, anjo é o quê? É um ser espiritual. Satanás era um anjo. Ele se rebelou contra Deus e ele foi excluído, ele foi colocado fora. Deus deu, foi um banimento, tomou um cartão vermelho. Você não está mais aqui. Como é que você lida com um anjo que é muito mais poderoso do que o ser humano? Você repara no poder que, quando a Bíblia revela o anjo, o ser angelical, gente, o poder dele é extraordinário. Um anjo, lá em 2º livro de Reis, acaba com o exército da Síria. Um anjo derrota o exército de Senaqueribe. Então, quando você vai lidar com o mundo espiritual, que é muito mais forte que você, só tem uma coisa que vence isso. Chama-se autoridade. Eu vou exemplificar o que é autoridade. Você está com o teu carro lá, você está dirigindo aqui em Curitiba, esse carro que leva um monte de carro, chama Jamanta, cegonheira. Cegonheira. É um carro, tem lá, 200 por hora não vai ganhar a multa. A 100 por hora na estrada. Aí chega um soldado, você pega a energia, o poder de uma Jamanta, de uma cegonheira, e o poder de um soldado. Aí o soldado fala assim, para e encosta. O motorista não para e encosta? Sim. O nome disso é autoridade. Autoridade é direito de governo. Então, quando você diz a um espírito imundo, sai em nome de Jesus, o que garante que ele vai sair? A autoridade. A autoridade. É por isso que Jesus diz, eis que vos dou autoridade para pisar de serpente, escorpião, todo o poder do inimigo e nenhum dano vos fará. Então, você não precisa ficar preocupado com as pessoas mais jovens, mais novas, que conhecem pouco a Bíblia, que ouvem muitas histórias, ficam com medo. Não, é perigoso. Não é perigoso. Perigoso é para ele, o inimigo. Mas a unção, volto a dizer, a unção não te deixa com superpoderes. A unção te dá capacidade para realizar tarefas que você jamais poderia realizar. O que Paulo recebeu foi uma unção que levou ele para pregar num lugar que ninguém foi. Você repara que Deus está empurrando ele. Paulo era turco. Tá? Paulo de Tarso. Tarso era é turco. Turquia. Região da Lídia, região ali da Frígia, né? A gente chama, é o sul da Turquia. Ele quer ficar pregando ali. Repara, ele quer ir para a Galácia. Só que toda hora ele vai tomando uma surra e ele vai sendo perseguido e vai sendo expulso. Pro lado de lá, de Istambul, Troade, ele não vai para Troade? É a cidade de Troia. Lembra de Brad Pitt no filme de Troia? Uhum. É ali. É o Mar de Mármara que separa a Turquia da continental Ásia para o continente europeu, que depois dali é Grécia. Aí ele apanha em Filipos, ele apanha em Tessalônica, aí ele chega em Corinto, e de Corinto ele vai a Atena, e de Atena ele chega... É o mesmo espírito que está empurrando ele. Paulo recebeu algo que eu não recebi. Okay. A unção dele era por uma tarefa apostólica. Vamos pegar os discípulos aqui. Sim. Quem de fato foi apóstolo? De fato. Pedro. Apóstolo. E os 12 ali, fora Judas, foi se enforcar. A Bíblia diz que ele recebeu o prêmio da sua iniquidade. Agora, o que é o dom apostólico? É o dom de crescimento. Então, vamos pegar a primeira viagem. Paulo, Barnabé e o sobrinho de Barnabé, João Marcos. João Marcos era pastor? Não. A única coisa que ele foi evangelista. Ele escreve o Evangelho de Marcos e um escritor. Ele é o escritor do best-seller. Ele escreveu o Evangelho de Marcos. Você tem o Evangelho de Marcos, eu tenho o Evangelho de Marcos, até o Léo tem o Evangelho de Marcos. Todo mundo aqui tem o Evangelho de Marcos. Ele era um escritor, não era? E ainda dizem que foi narrado por Pedro para João Marcos, né? É o que dizem. Não importa. Ele é o autor. Ele escreveu, fato. Ele escreveu pelo Espírito Santo. Barnabé foi com Paulo, foi? Sim. O que Barnabé era?
Barnabé não era apóstolo, né? Verdade. Barnabé, na verdade, era um grande empresário, ele era rico, né? É que ele é chamado, né, de apóstolo. No capítulo 13 ele é chamado. Estavam com ele Saulo, Barnabé, Nicanor, né? Tem alguns apóstolos que a gente não conhece o nome, né? Mas estão lá na Bíblia. Ele é pastor de quê? Fala para mim, Barnabé, foi pastor de igreja? Não, pelo que eu vi, não. Ele é natural de Chipre. A história diz que ele assume uma congregação em Chipre. Ele encontra com Paulo em Antioquia. Mas o que ele faz mais? Ele só apresenta Paulo para Pedro, né? Para a igreja, né? Ele é o cara que levanta Paulo. Ele dá oportunidade. Eu vou dar oportunidade para o irmão pregar. Ele entrosa Paulo com os discípulos. Ele dá a oportunidade para Paulo. Ele vira um em carne com Paulo. Testemunha a respeito de Paulo, né? Vai na primeira viagem missionária, eles arrebentam, mas na segunda viagem missionária eles brigam. É verdade. Um quer levar João Marcos, outro não quer. Aí Paulo chega. Aí Paulo vai atrás de um outro discípulo, que é Timóteo. Entendeu? Porque, então tem muita gente com pressa de resolver o chamado. Ai, pastor, tem uma unção, tem um chamado. Calma. Paulo, ele se converte. Deus chama Ananias para orar por ele. Barnabé vai investigar. Barnabé traz ele para perto. Leva ele para Jerusalém. Só que é o seguinte, o povo morria de medo dele. Ele vai ser expulso da igreja de Jerusalém. Ele vai voltar para Tarso, sabe disso? Sabe quando é que Paulo é chamado de novo? Quando? Quando tem um avivamento em Antioquia, e lá tem um cara que não era judeu, o nome dele é Tito. Paulo escreve a carta a Tito. É ele mesmo. Aí Barnabé vai investigar, falando, não é mesmo? Os gentios receberam do Espírito Santo, está todo mundo aqui orando em língua, está todo mundo glorificando ao Senhor. Era uma igreja de gentios. Aí ele fala assim, gente, quem vai pastorear esses caras? Eu já sei. Traz aquele maluco do Paulo. Ele tinha essa unção. Aí Paulo vem. Repara que Paulo, ele só descobre mesmo que ele é o cara dos gentios no capítulo 18 de Atos. Ali ele descobre. Que ele é o apóstolo dos gentios. Aí ele já está pregando para grego, porque ele tinha uma estratégia. Ele chegava para pregar onde? Na sinagoga. Ninguém conhecia ele, naquele tempo não tinha Instagram, né? Não tinha rede social. E aí, onde é que você estudou? Eu estudei aos pés de Gamaliel, sou judeu, da tribo de Benjamim. Eu sou judeu de judeu. Eu sou cara, aprendi em Jerusalém mesmo. Fica com a gente aqui, vou te dar a oportunidade de pregar para a gente nos próximos sábados. Sinagoga é judeu, sábado. Aí ficava lá 1 mês, 2 meses. Aí de repente ele fazia, é o seguinte, hein? Sabe o Messias que a gente está esperando, o Cristo? É Jesus. Aí, gente... Já veio. O pau quebrava, mas ele já tinha discípulo. Então ele tinha uma estratégia para pregar. Então ele chegava lá, ele entrava na cultura, isso é uma unção que Deus deu para ele. Por isso a expressão me fiz de tolo para ganhar os tolos, de sábio para ganhar os sábios. Me fiz de fraco para ganhar os fracos, debaixo da lei, para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Fiz de tudo para ganhar alguns. Ele tinha uma unção diferente de Barnabé. Barnabé era o cara que descobria novos talentos. João Marcos era o cara que era evangelista. João Marcos hoje, sabe o que a gente ia chamar na igreja? Capelão. Me traz João Marcos, eu estou doente, estou com frio. Me traz os pergaminhos, lembra? 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Ele tinha quebrado o pau com Marcos. Aí depois falou, ô Marcos, agora estou precisando do Marquinhos, estou precisando de cola aqui. Estou precisando do capelão. Ele me é muito útil para o ministério. Por quê? Porque o papel de Marcos não era evangelista. Ele fala, isso não é para mim. Então tem muita gente, eu sempre digo que não existe gente errada. Existe gente certa no lugar errado. Perfeito, perfeito. Então, dentro da sua visão, a unção não nos dá superpoderes, mas nos dá autoridade. A unção é uma capacitação. Mas essa autoridade é para determinada área, né? Numa área específica. Por exemplo, o senhor recebeu unção para pastorear. Se o senhor for querer usar essa unção na condição de evangelista, o senhor tem autoridade para isso? É que a unção é uma coisa que a gente entende, a gente segmenta, né? Então, esse cara é o apóstolo, esse aqui é o pastor, esse aqui profeta. É o mestre. A unção é misturada. Então, dentro de mim, na minha vida, eu tenho uma unção pastoral, porque eu cuido de rebanho.
Pastor é quem cuida de gente. Mas a minha unção evangelista é muito mais forte. Eu sou ganhador de almas. Mas a minha unção profética, o que é o profeta? Não é o adivinho. O profeta é aquele que sabe o futuro, que revela tudo. É que no Antigo Testamento, o profeta tinha esse caráter. Era até chamado de vidente, né? Exato. A Bíblia chama de vidente. É que hoje confunde com o espiritismo. Mas a gente pode deixar um pedaço só para falar sobre profeta aqui. Existe em mim uma unção apostólica. Quando eu multiplico aquilo que eu estou fazendo. Então, tem uma igreja aqui, outra igreja aqui, outra igreja aqui. Você começa a multiplicar, essa unção é apostólica, é de crescimento. E existe a unção de ensino. Eu tenho facilidade para transformar aquilo que é complexo em ensino. Espera que eu vou te explicar. Eu vou desenhar para você aqui. Eu vou ensinar como se fosse uma criança de 6 anos. Então, a unção, isso chama-se dom ministerial. A unção é mais abrangente. Os dons ministeriais são os dons de Efésios 4:11. Deus chamou uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e mestres. Essa é a unção. Tem gente que é o pastor puro. Você bota ele para pregar, lástima. Você bota ele para cuidar. Ninguém faz igual a ele. Tem gente que tem o dom ministerial de evangelista. O evangelista é um cara que ele tem uma capacidade de alcançar os perdidos, mas ele não tem capacidade de manter os perdidos. Nem sempre consegue cuidar. Se deixar ele para cuidar, ele vai perder tudo que ele ganhou, né? A igreja do evangelista tem uma porta de entrada desse tamanho e uma porta de saída desse tamanho, porque ele não cuida, ele só ganha para Jesus. Tem igrejas e ministérios que são assim. Pô, eu conheci Jesus na igreja tal. Eu conheci Jesus na igreja tal. Mas a igreja é desse tamanho. Então todo mundo passa por aí. Isso é um dom. Isso é um dom ministerial. Tem pessoas que têm dom de mestre. De onde que ele tirou isso? Como é que eu não percebi isso? O dom do mestre é o dom ligado ao ensino. Então, não é que eu fui chamado. Eu tenho isso. Qual é o meu dom mais frágil hoje? É o dom apostólico. O meu. O seu é o dom apostólico mais frágil? Mas dentro desse assunto aqui eu gostei. É muito grande. Mas eu gostei desse assunto aqui porque dentro dessa perspectiva, eu tenho uma perspectiva sobre o apóstolo. Uhum. Nós temos o dom de evangelista, profeta, pastor, mestre e apóstolo. Isso. Certo? Que toca em todos, né? Toca em todos. Então, assim, o apóstolo não é o cara que tem um pouco desses dons? Então, na verdade, o senhor está mais para um ministério apostólico, né? Mas eu ainda não multipliquei. Então, esse ano, a igreja está multiplicando 2 ou 3 igrejas. É aqui que nasce. É que existe algo chamado maturidade. Você nasceu lá, está com 1 ano de idade. Você pode ter filho? Não. Mas um dia você vai ter 12. Sim. Não foi assim com Jacó? Teve até 13, nem foi do que tinha uma menina também, que não é contada. Então, existe um tempo chamado de maturidade. E eu sei o tempo que eu estou verde, imaturo, e o tempo que vai acontecer. Então, hoje, o apóstolo Paulo, quanto tempo demorou do capítulo 9, do capítulo 8, né, que ele apedrejou Estevão, até o capítulo 13? Sabe quanto tempo demorou? Quanto? 13 anos. Só que na cabeça da gente, que vai lendo um capítulo, vou ler 4 capítulos. E foi rapidinho, ele se converteu ontem e começou hoje. Foi estalar de dedos. O dom apostólico dele só vai funcionar depois de 13 anos. A igreja que percebeu isso. Chama Paulo e Barnabé, que eu tenho uma tarefa para eles. Não chama Pedro, não chama Tiago, não chama Nicanor. Eu quero eles dois. Eles tinham algo que ninguém tinha. Quem é o outro cara que planta igreja igual Paulo? Ninguém. Não tem. Verdade. Ninguém. Ele é um exemplo, né, de plantador de igreja, um exemplo de seguidor de Cristo, um exemplo de cristão. Ele diz, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era, vamos lá, por que ele plantava? Ele era poliglota. Ele falava aramaico, falava hebraico, falava grego e ele se comunicava naquele mundo em qualquer lugar. Você vê que ele bate boca com o procônsul, ele conversa com o rei, ele conversa com o soldado romano, ele conversa com a igreja da Grécia, ele conversa com a igreja de Antioquia, ele prega em Jerusalém, ele é poliglota. Ele escreve 13 best-sellers. São as 13 cartas. Ele
era um cara da construção civil da época, era um empresário, fazedor de tendas. Construtor de tenda. O apóstolo Paulo era um gênio. Era um gênio. Deus pegou aqui, não, esse aqui. Então, quando a gente fala que a pessoa que vai trabalhar na obra, Deus só pega trabalhador. Deus não pega preguiçoso. Esse cara aqui tem vontade. Mas a visão dele estava distorcida. Espera que eu vou corrigir ele. Eu vou ensinar para ele. E tanto que ele fala assim, ó, eu antes fui perseguidor, blasfemo, injuriador, fim da minha ignorância, mas agora sou o que sou apóstolo por Cristo. Quem ungiu ele apóstolo? Cristo, né? Sou apóstolo por Cristo. Mas ele era mesmo, né? Tem o Romanos, ele também inicia assim, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, né? Não foi ele que se auto-intitulou, não foi ele que fez o chamamento para ser, ele foi chamado por alguém, né? O próprio Cristo. Pastor, mas dentro dos 5 ministérios, não corremos o risco do camarada ter recebido o dom para pastorear e ele querer atropelar e querer ser um evangelista? Isso tem na Bíblia. O que Jacó era? Jacó. Vamos pegar as duas figuras, Jacó e Esaú. Jacó era pastor de ovelhas, não é isso? Sim. O que Esaú era? O caçador. Certo. Então vamos pensar aqui, igreja e campo missionário. Um vivia na igreja, pastor de ovelhas. O outro ia para o campo. Esaú tinha cheiro do campo, fazer missões. Eles trocam os papéis. Quando Jacó rouba a bênção do irmão, ele vai para o campo missionário. Ele vai ser pastor lá na casa de Labão. O pastor presidente dele vai ser outro. E quem fica cuidando dos rebanhos? Esaú. Verdade. Mas por quê? O pastor presidente de qualquer igreja, ele tem que ter uma perspectiva, ele tem que fazer uma leitura correta dos dons da pessoa. Então, corre o risco? Corre, tem muito, né? A pessoa fala, não, porque eu faço isso. Você vai ver, o dom dele não é esse. Só que ele está acreditando a vida inteira numa mentira. Ele está acreditando, ele não... O profeta, por exemplo, existe um critério profético. Existe uma elegância, vou chamar assim, profética. Você não vê profeta enfiando o dedo na cara de ninguém. Isso é falta de educação. Existe um caminho profético. Você vê que quando Natan, o profeta Natan, vai chamar a atenção de Davi, ele não chega batendo, enfiando o pé na porta de Davi. Qual o papel do profeta? Trazer o povo de volta para Deus. Qual foi o papel de Elias? Elias vai e fala, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, servir. Se o Senhor é Deus, servir. Então, o profeta, ele traz o povo de Deus de volta ao arrependimento. Esse é o papel profético. Não é ficar adivinhando o futuro. Porque existem 3 tipos de profeta na Bíblia. Certo. O Roé, o Rosé e o Nabi. O Roé, tu vai ver muito na Bíblia assim, ele vê e não entende, sabia disso? Tem esse? Tem. Zacarias é um cara assim. Deus fala, você viu? O que você viu? Eu vi o Zacarias, ele vê 2 vezes, você pega os 4 cavaleiros do Apocalipse, a primeira vez que aparece na Bíblia está em Zacarias. Pega o livro do profeta Zacarias, é o segundo livro de trás para frente, né? Do Antigo Testamento. Sim. Zacarias e Malaquias, né? Pega o Novo Testamento, Malaquias, volta, Zacarias. Ele vê os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí tem a visão, aí Deus fala com ele, você entendeu? Eu falei, entendi não. Vi um cavalo preto, um cavalo vermelho, um cavalo amarelo e um cavalo grisalho. Lá não é nem branco, né? Grisalho. E, de novo, a 12ª profecia de Zacarias, de novo, 4. Você entendeu? Entendi não. O que você viu? Eu vi uma panela derramada que vem do Oriente, fervendo. Então, o Roé, ele vê e não entende. É isso que Deus fala para Miriam. Miriam está zangada porque Moisés é o líder, ele é o caçula. Então, tem Arão, que é o mais velho, tem Miriam, que é a do meio, e tem Moisés, que é o caçula. Ela fala, pô, Deus também fala comigo. Mas Deus fala, quando eu levantar profetas, através de sonhos e visões, falarei com ele. Então, tem um profeta que a gente chama de visionário. Ele vê, tem gente que manda mensagem para mim, eu tenho uma mensagem muito, a pessoa procura muito na internet, 10 maneiras de interpretar os sonhos. Biblicamente, existem 10 maneiras de você interpretar sonhos. Aí a pessoa, pastor, eu sonho com isso, eu sonho com aquilo outro. Eu
quando levantar profetas, Números 12, através de sonhos e visões, falarei com ele. Deus fala em sonho? Claro que fala. Jó diz que é dormindo que Deus fala com você quando o sonho é pesado. É isso que Jó diz. A Bíblia diz isso. Só que ele não entende. Tem gente que tem uma visão e não entende a visão. Pedro, ele teve uma visão em Jope, de um lençol, e ali dentro tinha um x-bacon, tinha uma costelinha ao barbecue, né? Tinha um presuntinho. Ele fala, não, tinha um camarão, judeu não come nada do mar que não tem escama. Camarão, lagosta, caranguejo, agora é época de caranguejo em Curitiba. Isso é impuro, né? Ele não entendeu a visão. Assim, come, tudo que Deus fez é puro. Ele estava comunicando para Pedro o quê? Você vai pregar para o gentio, esse povo que come aquilo que você acha que é imundo. Existe o Rosé. O Rosé é o cara que vê ou ouve, ele entende, mas ele não fala. É o que engole. Usar a expressão engole o rolo. Exato. E tem o Nabi. O Nabi é aquele que jorra. Peso da palavra, o Senhor toma ele para ele falar para a nação. Obadias é assim. Ageu é assim. Isaías é assim. Ele é tomado para falar. Natã é um Nabi. A palavra protocolo profético é que muita gente tem que entender. É gente saindo no meio do culto para botar a mão, o dedo na cara de pastor. Gente, você não vê isso em lugar nenhum da Bíblia. Natã, o rei ali, era Davi. Você viu como é que Davi respeitou Saul? Sim. 40 anos. Saul estava em pecado, hein? Deus tinha rejeitado Saul, ó. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. O Senhor tirou o espírito de ti. O Senhor te rejeitou. Da mesma forma como rasgou este manto, seu reino foi rasgado. Né? Exatamente. Aí o profeta, Natã, fala assim, vem cá, estou com um problema aqui, você foi, como é que ele é esperto? Você tem um problema entre dois pastores, você foi pastor, lembra quando você cuidava das ovelhas do teu pai? Então, um pastor tinha muitas ovelhas e tinha outro que só tinha uma. Aí, um dia, chegou um visitante na casa desse pastor que tinha um monte de ovelhas. Ele, em vez de preparar uma ovelha dele, preparou a única desse aqui, tadinha, era filha de estimação, comia na mesa dele, dormia na cama dele. Aí, Davi, o cara que fez isso merece morrer. É o profeta. Pois é, Davi. Foi você que fez isso. Quanta elegância para uma profecia, né? Aí, Davi caiu em si, eu pequei. Deus, o profeta foi... Você acha que o profeta foi para quê? Para julgar Davi? Não. Foi para restaurar ele. Ele fala, enquanto eu escondi o meu pecado, a tua mão pesou sobre mim e os meus dias se tornaram sequidão e estio. Confessarei ao Senhor o meu pecado, ele tirou a minha culpa. Há um alívio ali. É que a confissão de pecados, ela denota algo chamado vergonha social, vexame. Na hora que ele confessa, ele fala, fui eu que fiz isso aí. Mas o papel profético é trazer as pessoas de volta. É que o papel profético na Bíblia, ele também anuncia muito o que vai acontecer. Isaías é um profeta messiânico. Sim. Agora, não profetiza para quem? Não profetiza para Israel. Eu falei sobre Obadias. Obadias não profetiza para Israel. Profetiza para os edomitas, né? Para Esaú. Ele pega o livro de Obadias, Deus está falando assim, ó, não vou deixar barato, não. Você acha que você está sofrendo de graça? Deus vai dar uma resposta aos teus opositores, aqueles que estão rindo porque você caiu, estão falando assim, bem feito. O livro de Obadias, gente, é Deus falando o seguinte, olha, eu estou cuidando de você, eu estou tratando você, eu estou corrigindo você, eu estou te dando uma palmadinha. Mas esse povo em volta, que está achando graça, que está aproveitando para te bater junto, eu vou pegar esse povo. Então, o livro de Obadias, ele tem um sinal. Qual é o sinal de Obadias? Deus não vai deixar barato. Entendeu? Perfeito. Então, a voz profética, ela tem esse sentido de correção, de trazer para perto, de abençoar, de... A profecia vem para edificar, exortar e consolar. Fugiu disso, não é palavra profética. A gente falou um pouquinho antes aqui sobre meninice, né? Sim.
Tem um monte de meninice. Por exemplo, revelação de CPF, CNPJ, nomes que as pessoas usam agora. Isso seria dentro do ministério profético ou do dom de profecia? Eu acredito em todos os dons, tá, pastor? Todos Sim. eles. Mas tem muito espírito imundo se disfarçando. Muito. Tem espírito imundo e tem também a persuasão humana, né? Tem. Primeiro, eu vou citar a Bíblia. Posso citar a Certo. Bíblia? Tem gente Claro, que não não. vai gostar disso. Não, eu quero que você cite a Bíblia mesmo 1 aqui. João 4:1 diz: não dê crédito a qualquer espírito. Você tem que provar se ele é. Então, eu vou falar do tempo em que eu sou crente há mais de 30 e tantos anos. Quando eu era garoto, eu ia no espiritismo com a minha esposa. A gente garoto, era adolescente. Ela me levava num centro. Você chega lá, pastor, tinha lá uma entidade, falava assim, eu perguntava uma coisa para ela, falava assim, semana que vem eu quero que você me traga aqui um copo de cristal. Assim mesmo, eu quero cristal. Era uma bebida lá clara, sei lá o que era, martini, vinho branco. Eu já não lembro mais, era garoto. Eu quero uma cereja aqui dentro. Aí eu ia embora. Uma semana depois eu voltava. A rede demoníaca, ela tem uma rede de comunicação. Aí eu pegava, levava aquilo, ela botava em cima de uma parte lá do terreiro assim. Ela girava assim, pastor. Copo transparente. Você via que ela estava me olhando. Ela contava todo o teu passado. Tudo. Mas não sabe o teu futuro. O futuro pertence apenas ao Senhor. A entidade quer se disfarçar de Deus, mas ela não é Deus. Então, isso promove o quê? Uma, entre aspas, confiança. E ele sabe a verdade. Não, sabe o meu passado destruído, derrotado, desorganizado, dramático. Sabe os meus tropeços, sabe as minhas vergonhas, sabe os meus vexames, sabe as minhas vitórias, sabe as minhas alegrias. Mas o meu futuro ele não sabe. É. Então isso provoca o quê? Uma falsa confiança. A partir daí, aquela entidade passa a governar a tua vida. Passa a dizer para você o que você vai fazer, o que você pode fazer, com quem você vai casar, com quem que você vai... Entendeu? Aí vem as adivinhações, né? Adivinhação. Fala o passado, gera confiança e, de repente, tenta adivinhar o futuro. Domina o futuro. Domina o futuro. Domina o futuro. A pessoa não sai dali, senão... Então, quando você está falando... Estamos falando aqui de profecia, tá? Tem muita gente que quer uma posição dentro da igreja de destaque sacerdotal. Olha, ele é o profeta da igreja. Aquela irmãzinha tem todos os dons. Eu, pastor, para surpreender mesmo. Eu já fui em algumas igrejas. Vou botar no plural aqui. Que eu cheguei na igreja e a profetisa da igreja estava endemoniada. Eu. Ah, irmã fulana, é isso, aquilo. Tá bom, quando você vai fazer libertação, tem um processo. E nesse processo você confessa pecados, faz denúncia e depois você manda sair o espírito imundo. Manifestava nele, manifestava nela. E essas pessoas, o falso profeta, ele é muito a falsa profecia, ela é muito parecida com a verdadeira profecia. É uma cópia, né? É uma cópia. Você pega uma nota falsificada, sabe qual é a nota de dólar mais bem falsificada do mundo? Qual? É a norte-coreana. Aquele presidente da ditadura, ele faz uma cópia de dólar. É muito difícil descobrir. É muito difícil. A produção é muito bem feita. O diabo é assim, ele é um falsário. Ele quer se disfarçar de Deus. Ele quer dizer que ele conhece teu futuro. Ele quer te oferecer o melhor. Ele quer suprir tuas carências. Ele quer trazer para você solução para as tuas necessidades. Quer fazer cirurgia espiritual para te curar. Ele quer ser Deus. Esse é o papel dele. E é aí que ele engana todo mundo. Através desses pactos, que são acordos de dívida. Mas, infelizmente, então, o diabo está tendo o poder de usar muitas pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque estamos dando lugar, estamos dando brechas. Porque o povo não conhece as escrituras. É. Pastor, as pessoas não leem a Bíblia. Não leem. Tem gente que fica zangado quando eu falo isso. Num país em que ninguém lê nada.
Eu sou autor de 9 livros, estou lançando o 10º livro. As pessoas não leem a Bíblia. Se eu perguntar para você aqui quem são os 12 discípulos de Jesus, vai na igreja, sim. Quero saber de cor. Levanta aí quem são os 12 discípulos de Jesus. Ninguém sabe. Quais são as 12 tribos de Israel? Não. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Gade, Naphtali, mas quem mesmo? Se eu perguntar para as pessoas, as crianças sabem, né? Os 66 livros da Bíblia tem a canção. Uhum. Né? Os livros do Novo, os livros do Antigo. Você pega para um crente bruto, velho, 5, 10 anos, quais são os 66? As pessoas não sabem. Ou mais simples, pergunta quais são os Pentateucos. Né? Abre para mim aí o livro de Filemão, cara. Antigo ou Novo Testamento, né? Então as pessoas conhecem mais... Se pedir para abrir o livro de Tobias, os crentes também estão procurando, né? Estão procurando aí, o livro apócrifo. Tá entendendo, pastor? Então, por que o diabo se aproveita? Porque o povo não conhece a Escritura. Oséias, Deus deixa claro, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, infelizmente, tem muita gente hoje que é enganado pelo falso profeta porque não conhece a verdade. Tudo que Deus faz, o diabo odeia. Por exemplo, o diabo odeia o sexo. Odeia. O diabo odeia o sexo? Odeia. Por isso que ele perverte o sexo. Deus dá o sexo para o homem, dá um livro sobre sexo. Que é um livro romântico? É o livro de Cantares de Salomão. É o livro de Cantares. É um livro que fala do amor erótico. O diabo odeia o sexo. Aí faz o homem fazer todo tipo de malabarismo em cima do prazer que o sexo dá. Ele recebe todo como culto tipo de daí, casamento estranho, todo tipo de perversão, todo tipo de distorção. Por exemplo, Deus foi ele que estabeleceu a igreja. Sobre esta pedra, é uma verdade, qual é a pedra? Cristo, ele é a rocha. Pergunta para Pedro. Pedro diz que nós somos pequenas pedras de um grande edifício, cuja rocha... Fragmentos de pedra, né? Cristo. O diabo odeia a igreja. Então ele cria a igreja do diabo, a igreja luciferiana. O diabo odeia o profeta. Profeta é alguém de Deus. Então ele levanta o falso profeta. Repara que um dos sinais da vinda de Jesus, um dos sinais, a restauração de Israel, o amor de muitos freará, a guerra, é o quê? Virão muitos falsos profetas. Gente, o falso profeta, ele engana a igreja. Ele está dentro da igreja. Então, quando o povo não conhece a Escritura, fala, opa, tem muita gente pregando um evangelho estranho hoje. O evangelho em desacordo, em desarmonia com a Escritura Sagrada. É por isso que eu sou o quê? Eu sou muito conservador. Evangelho estranho que traz fogo estranho, né, pastor? Fogo estranho. É, perfeito, perfeito. E eu acredito que um dos maiores propósitos dos falsos profetas é tirar a mentalidade das pessoas da palavra de Deus e levá-las a querer buscar revelação e profecia. Igual muitas pessoas hoje vão na igreja não para ouvir o ensino da palavra, ser direcionado pela palavra. Vão para a igreja hoje para ouvir uma profecia. Existem igrejas aí que estão lotadas, cheias, mas o povo não quer ouvir Bíblia. Palavra de Deus, o povo quer uma revelação, quer uma profecia. Você estava falando de gente que fica adivinhando as coisas. Sim, os adivinhos, né? Ele está adivinhando CPF. Nome. Pastor, uma coisa que é chocante no meio evangélico. O crente lá, você pode pegar o arminiano, o calvinista, o ortodoxo, o histórico, o pentecostal. É difícil até você falar isso. Pastor, crente fica endemoniado? Essa pergunta é tão tola, ela é mal. O diabo pode entrar? Olha, eu vou deixar claro aqui. É uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, principalmente para quem trabalha nessa área de libertação e batalha espiritual. O crente fica endemoniado. Na verdade, isso é um sinal que segue o que crê. Meu nome expulsarão demônios. Bom, se vai expulsar demônio é porque alguém fica endemoniado. Deixa eu fazer uma pergunta. A mulher de Lucas 13, endemoniada, possessa de um espírito de enfermidade. Jesus diz, não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a qual Satanás mantinha presa por 12 anos, uma mulher dentro de uma jaula. Jesus diz que ela é filha de Abraão. Então, separa ela como uma mulher de fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Por que crente fica endemoniado? Por que eu vou na igreja? Pastor, mas como é que pode? A irmã está na igreja há 12 anos, o irmão está na igreja há 20 anos.
Como é que pode isso? A questão é o seguinte, chama-se pecado. O diabo se alimenta de pecado. O sujeito pode dizer que é crente, que passou pelas águas. O sujeito pode dizer que ele é diácono da igreja, é obreiro. Enfim, se ele vive no pecado, o diabo se alimenta de pecado. Essa é a questão. A questão não é ser crente, deixar de ser crente. Tem muita gente que tem uma fé certa, crê na teologia certa e vive na idolatria. Mas quando se fala de pecado, pastor, todos nós de alguma forma vamos pecar, consciente ou inconsciente. Quais tipos de pecado que abre essa brecha para o cara ficar possesso de demônios, né? Não é transgressão. Poxa, ele foi lá e xingou, mentiu, se irritou no trânsito, deu uma olhadinha quando uma mulher sensual passou. Ou quando o cara passou. Hoje tem muito isso, né? Tem isso também, né? Ou quando o cara que a gente só nesse lado assim, a gente só fala do homem, né? Não fala porque a gente não percebe esse tipo de pecado quando tá com a gente. O cara que é ladrão, o cara que é fraudulento, injusto. Ele é manipulador. O problema não é a transgressão. Porque o pecado, com letra maiúscula, é você estar afastado de Deus, tá? Pecado é errar o alvo. Pecado, esse meu filho estava morto e reviveu. O que ele está falando? Ele estava morto nos pecados e delitos. O afastamento de Deus é o pecado. O que é o pecado? É quando o homem se desliga de Deus. Ele precisa de algo que ligue ele de novo. E não é a igreja que liga. Quem liga é Jesus. Ele é o religar, é Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Tá bom? E o terceiro é aí que chama-se iniquidade. A iniquidade é quando o pecado já não me incomoda mais. Então, por exemplo, eu vou lá e eu me aborreço no trânsito e eu não falo porque a minha boca fala do que está cheio meu coração. Se você conversar comigo aqui, eu cito trechos e trechos da Bíblia para você. Eu me encho dela. Agora, uma pessoa que se enche de porcaria, de filmes iníquos, de séries, ele vai acabar falando o quê? Aquilo que está se enchendo a cabeça dele. O iníquo é aquela pessoa que peca e gosta do pecado. Ele peca e não quer se livrar do pecado. Ele peca, ele é surpreendido num pecado. Aí você tira dele o pecado, ele não chora porque ele pecou contra Deus. Ele chora porque não vai continuar mais pecando. Ele não tem arrependimento. Isso é iniquidade. A iniquidade é o pecado celebrado aqui, ó. Tem muita gente que você não vê ele transgredindo, pecando, mas ele peca aqui. Entendeu? Então, é esse tipo, eu digo para todo mundo... Ele não sente pesar pelo pecado cometido, né? Eu digo para todo mundo que o material de construção para demônios habitarem é pecado. Eu digo para todo mundo que é o seguinte, é quando os teus pensamentos são contrários ao céu e são aliados com as trevas. É quando você concorda que o pecado faz bem. É quando você fala assim, isso é iniquidade. Então, tem muita gente agora. Tem um segundo quadro que é difícil, sabe qual é? Qual? É o pecado da consagração. Como assim, pecado da consagração? É que a gente que nasceu, você nasceu num lar evangélico, eu não. Tem pais, isso chama-se autoridade espiritual, que pegam os seus filhos. Por exemplo, você está lá no gabinete pastoral, manifesta um demônio, eu não dou papo para demônio, eu não fico perguntando o nome, só se estiver resistente, de onde que você veio, o que você está fazendo aí, eu não pergunto nada disso. Eu não estou ali para estragar mais ainda a vida da vítima. É uma mãe que está ali, é um pai, é uma pessoa. Eu cala a boca e sai, em nome de Jesus. Mas tem vezes que ele mesmo fala, eu estou aqui desde o ventre da mãe dela. Foi a mãe dela que me deu, foi o avô dela que me deu. O que significa que a mãe deu? A mãe pega um bebê, ou ainda no ventre, faz um trabalho e consagra uma entidade espiritual. Aquele espírito mundo recebe um convite para tomar conta da vida daquela criança. Ele é devoto daquela entidade. Essas pessoas, elas já estão aprisionadas no ventre. Elas estão aprisionadas no berço. Elas estão aprisionadas quando pequenas. Ela nem se lembra. Por isso que quando eu faço libertação de gente, o que eu sou? Pastor, eu sou órfão, não conheço pai, não conheço mãe. Quando eu faço aquela investigação e eu não conheço o passado dela, de onde ela veio,
Aí eu trato como se ela tivesse passado por todos os tipos de consagração. Eu ajudo a pessoa. Então a pessoa é crente, recebeu Jesus. Eu conheço todos os textos bíblicos, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, diz que tudo se fez novo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Eu conheço tudo. Só que existem pessoas que são evangélicas, que são crentes, que são devotas ao Senhor, que têm um discurso bem feito e ficam endemoniadas. Ficam endemoniadas. Então, algo em comum em todos eles é o quê? Chama-se celebração da iniquidade. Como ser liberto? Aí é Arrependimento. Arrependimento. Só tem um jeito. Arrependimento e domínio próprio, né? Para não voltar a praticar o pecado, a iniquidade. O arrependimento é o primeiro passo. Arrependei-vos dos vossos pecados e delitos. João Batista chamava para o batismo, falou assim, ó, vocês são raça de víboras, hein? Produzam primeiro fruto de arrependimento. Então, quer dizer, não é só o ritual. O batismo não vai salvar ninguém. É um coração quebrantado e contrito. É isso que Davi fala no Salmo 51. Então, tem muita gente que quer se livrar do inferno, mas quer continuar vivendo a vida infernizada. Eu não quero ir para o inferno, mas vive como se no inferno estivesse. Aí quando você fala aí, bora consertar a vida, bora acertar a tua vida pessoal, bora parar de cair numa armadilha, porque é o seguinte, o que é a tentação, pastor? Eu tive aqui com você algumas semanas atrás, eu falei que tem 4 ações satânicas bíblicas, né? Sim. Tentação, todo mundo é tentado, Jesus foi tentado. Tentação faz parte. Você tem a opressão, todo mundo pode ser oprimido espiritualmente, Eclesiastes 7,7. A opressão faz até o sábio ficar louco. Tem a possessão. Essa opressão aí está relacionada à depressão também? Também. Os midianitas oprimiam a terra, faziam ele entrar em buracos, em cavernas. Só que a depressão ela tem um aspecto clínico, um aspecto emocional. Você trata com psiquiatra, terapia medicamentosa, você trata com psicólogo, com psicanalista, com psicoterapeuta, e tem uma ação espiritual. Então, em alguns casos, você resolve com o médico. A pessoa tem que tomar remédio. Se você não tem dor de barriga, você não toma remédio? Sim. Tem dor de cabeça, não toma remédio? Pronto. Tem gente que trata isso com a terapia. Tem uma pessoa que é formada para isso, é um profissional. Agora, tem questões que são espirituais. Pastor, espírito imundo manifesta de qualquer jeito. Qual é teu nome? Meu nome é depressão. A pessoa cai debaixo da mesa, cara, chora que nem um deprimido. Só que é uma manifestação do espírito imundo. Você acha que é uma reação natural de uma pessoa deprimida. É um espírito, você fala, em nome de Jesus, sai. Aquela depressão vai embora. Então há, de fato, espíritos que promovem depressão para as pessoas. Espírito de enfermidade, pastor. Da varizes, dor na coluna, cegueira. Ah lá, o endemoniado cego mudo. E Jesus repreendeu o demônio do garoto. Você lembra Marcos 9? Já leu Mateus 17? Era um endemoniado. Eu fui com a minha esposa, a pastora Fabíola. Fomos na casa de um rapaz, ele ficava cego e mudo. Ele ouvia tudo, não saía de jeito nenhum. Demônio, pastor, você fala assim, em nome de Jesus, sai. É um segundo, sai. Mas existem resistências espirituais. Os discípulos perguntaram para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar isso aqui? Essa casta aqui é diferente. É um tipo, é uma hierarquia. Só não sai com coisa alguma, a não ser jejum e oração. Perfeito. O grande problema hoje é que se falar que depressão há uma raiz espiritual, há espíritos alguns também. Existem. Existem, falar hoje nessa geração, as pessoas querem te cancelar, né? Eu estou deixando claro aqui que existe a depressão química, que é a mais comum. O nosso cérebro produz neurotransmissores. Está aqui dentro da gente. A pessoa dorme mal, come mal, ela tem uma fisiologia, ela biologicamente, ela nasce com aquilo. Ela fisiologicamente, ela deixa de produzir aquilo. A química, o remédio, a terapia funciona. É médico. Existem outras pessoas. Você vai, é mandado embora. Alguém que você ama te abandona, morre. Você fica deprimido. Emocional. Gente, Elias ficou deprimido. Elias fugiu
A rainha Jezabel quer te matar. Ele fala, eu não sou melhor que meus pais. É melhor morrer do que viver. Ele entra dentro de um buraco. Sabe o que Jesus diz no Getsemane? A minha alma está triste até a morte. Outras traduções, está angustiada até a morte. Escreve uma coisa. O que Moisés diz? Risca o meu nome no livro da vida. É melhor morrer do que viver. Jeremias diz, maldito foi o homem que anunciou que um menino nasceu. Escreve outra. Jonas. Jonas fica irritado porque Deus salva um povo que ele não queria salvar. Deus faz o que ele não... Não, Deus, eu falei para você fazer uma coisa e você fez outra. Jonas briga, fica deprimido. E ele fica deprimido porque uma planta morre, um zimbro morre. A depressão, ela é emocional. Por que Elias fica deprimido? Porque ele está sozinho. Por que Moisés fica deprimido? Porque é muita coisa para fazer sozinho. Pressão. Por que Jonas fica deprimido? Porque ele é contrariado. A depressão tem diversas raízes. Só que existe um caso, o primeiro caso que eu peguei de depressão, que era um espírito imundo, era uma garota de programa que veio pedir ajuda. Uma moça se converteu, largou tudo. Eu falei, vai manifestar o quê? Um espírito de sensualidade? Nada. Manifestou. Quem estava dirigindo a libertação era meu pastor, eu estava junto com ele. Então existe... eu coloco essa situação aqui na mesa por conta disso. Existem hoje uma geração que está desacreditando que os espíritos malignos também estão agindo na alma humana, levando as pessoas à depressão e até pensamento suicida, né? Existe. O espírito de morte é assim. Por exemplo... Satanás falou para Jesus, se mata. Se joga do pináculo do templo. Pastor, esse ano eu vou para Jerusalém de novo. Esse ano de setembro eu vou viajar, vou levar um grupo. Eu levo o povo para ver o que é o pináculo do templo. O pináculo do templo, ele fica você olhando do jardim do Getsemane, do Monte das Oliveiras, né? Para frente, atrás, ficava o Sinédrio. Pastor, 60 metros de altura. Sabe o que é isso? O diabo levou ele e falou assim, se joga. Vai dar nada, os anjos já receberam ordem para te proteger. Ele pega o Salmo 91:11 e diz para Jesus, não, o espírito de morte é um espírito convincente. O espírito de morte, ele normalmente segue as pessoas por causa de rebelião e sangue. Sangue inocente derramado. A pessoa tenta se matar, a pessoa se corta toda, a pessoa mata alguém, a pessoa manda matar um animal no ritual. O sangue, ele provoca a perseguição espiritual. É implacável, pastor. Aborto. Olha o faraó. Ó, Israel é meu filho. Infanticídio, né? O faraó matou criança. Quando nascer menino, joga no Nilo. Aí Deus fala, ó, para com isso. Israel é meu primogênito. Se você não libertar o meu primogênito, teu filho vai morrer. Há um revide espiritual ali. O sangue inocente derramado, Números 35, Josué capítulo 6, fala sobre o vingador do sangue. Existe uma perseguição espiritual. Eu vou dar um exemplo claro para você. Caim. Caim mata Abel. Certo. Sabe o que Deus fala para ele? Você vai ser peregrino, você vai ser errante, você vai ser um falido, você vai trabalhar, a terra não vai produzir, e aquele que te encontrar vai querer te matar. Então, se a pessoa chegar, pastor, estou com um problema de falência financeira, meus negócios não vão para frente, meu dinheiro não dá, eu trabalho muito, você vai arar a terra e a terra não vai produzir fruto. Não, agora vem o 13º, eu vou ajeitar minha vida. Não ajeita nada. Existe algo chamado sangue inocente derramado. Isso provoca falência econômica. Como é que eu resolvo isso, pastor? Com a confissão. Davi, ele confessa, ele perde 4 filhos, pastor. Isso é grave. Então, o que provoca perseguição de espírito de morte? Rebelião. Você vê que Saul, Deus avisou, ó, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Você vê que no capítulo 15 Deus rejeita ele, no capítulo 18 ele quer matar Davi. Quer. No capítulo 19 ele tenta matar Davi de novo. No capítulo 20 ele tenta matar o próprio filho Jonatas. No capítulo 20 e 21 ele mata os sacerdotes de Israel. No capítulo 31 ele se mata. Meu Deus, muito forte. O espírito de morte já estava ali, pastor. Tremendo demais isso aí. E esse homem, pastor, a gente não fala de unção? Sim, sim. Pastor, você pega 1 Samuel 10:1. Ele foi ungido. E sabe o que está escrito em 1 Samuel 10:10? O Espírito do Senhor possuiu, ele profetizou entre os profetas. Esse homem que foi ungido, ele terminou tirando a vida dele. Meu Deus, não é duro isso, pastor? Isso é muito forte e ao mesmo tempo triste, né?
triste demais. Mas eu cito essa situação aí porque eu percebo que a gente está vivendo uma geração de cristãos que está tentando tratar de forma humana aquilo que é espiritual. Estamos humanizando o que é espiritual e muitas vezes estamos espiritualizando o que é humano, né? E vice-versa. Isso. Então tem gente que vai lá, pastor, meu problema é espiritual. Teu problema não é espiritual, não. Teu problema é a falta de educação. Cultura. Teu problema, pastor, já sei o que é. Já falou, meu problema financeiro é o diabo. Aí eu vou ver, vem cá. Você trabalha de que horas até que horas? Não, estou esperando emprego. Ele é um preguiçoso. Jesus vai dizer em João 5, o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. A Bíblia diz, trabalharás 6 dias. Você vai descansar. Tem gente que quer descansar 7 dias e ser rico. A vida é um precioso descanso, né? Tem que seguir o conselho de Salomão nesse contexto aí, né? Vai ter com as formigas. Vai ter com a formiga. Vai trabalhar. Tem gente que tem uma vida desorganizada, gasta mais do que ganha e vive de ostentar. O cara, ele tem um sonho. O sonho da pessoa, sabe qual é? É o sonho da verdadeira ociosidade. Pastor, eu quero ganhar na loteria, na Mega Sena e nunca mais trabalhar, deitar numa rede, alguém me abanando, bebendo água de coco na beira da praia. Esse sonho da ociosidade é pecado. Porque Deus, ele fez o homem para ele trabalhar. Para proteger e lavrar. Então, a pessoa não trabalha, gasta mais do que ganha, não tem uma reserva de emergência, não tem sonho. O que acontece quando a pessoa... Por que Salomão era quem era? Ele dá a dica para a gente em Eclesiastes capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas. Reparte em 7... Ele tinha navios, pastor. Ele pegava o grão dele, a produção de pão, pão de centeio, pão de milho, pão de trigo. Ele pegava a produção, botava em navio. Por que ele bota em 7 e 8? Pode ser que um seja capturado pelos piratas. Pode ser que um naufrague numa pedra ou numa tempestade. Mas os outros vão negociar, vão trazer a riqueza. Quer dizer, reparta o seu patrimônio, invista. Um dia a gente vai falar sobre investimento muito aqui. Muito bom, rapaz. Não é ter só uma renda, né? Você tem diversas fontes. Então, quer dizer, as pessoas, você falou sobre espiritualizar aquilo que é humano, que é natural, isso, e naturalizar aquilo que é espiritual. As duas coisas. Então, existem quadros de enfermidade clínica clara. Não foi o diabo, não. Vai no médico, corre no médico, rapaz. Você está com as suas carótidas entupidas. As suas coronárias entupidas, perdão, você está passando um processo de inflamação, claro, de demência, de Alzheimer. Vai, se procura. E tem coisas... E a inspiração da medicina também é milagre, né? Deus deu essa inspiração, né? Exatamente. E tem coisas que são espirituais que a pessoa está tratando como natural. Eu bato o olho e vejo claramente. Então, pastor... Só um adendo aqui, o senhor falou sobre espíritos de enfermidade aí. Muito comum na Bíblia. Que é muito comum. Na Bíblia. Mas se hoje a gente pegar algumas enfermidades, doenças que houve na Bíblia, que foi tratado como espírito, demônio, as pessoas nos cancelam. Lembra lá do garoto epilético? Ali parece epilepsia, não parece? Sabia que tem um espírito imundo que manifesta igual aquilo ali? É mesmo. Não sei se eu posso dizer o nome aqui. Pode sim. É um espírito chamado Homolô. É mesmo. Igualzinho. Manifesta igualzinho a epilepsia. Dentro da igreja. Igual, mas não é. Igualzinho, pastor. Igualzinho. Treme todo, sacode. Balbucio. Aí manifesta. Então, eu sou lá o rei da calunga. Igualzinho. Igualzinho. Então, vamos repetir aqui. A presença de um espírito imundo na vida de uma pessoa provoca danos, pastor. É um efeito colateral. Eu repito aqui. Tem gente... Fica cego. Não é quem está sem globo ocular, não. Pastor, eu fiquei cego. Fica surdo. O apóstolo Paulo ficou cego. O apóstolo Paulo, ele não lança uma palavra e diz, a mão do Senhor seja contra você, e a pessoa não fica cega na hora. É verdade. Vamos ver. A cegueira do exército assírio. O Geazi chega para Eliseu e fala, estamos aqui, estão cercando a gente e tal, vamos morrer. Aí Deus fala assim, mostra para ele, Geazi. Aí Geazi, Senhor, abre os olhos... Perdão, Eliseu, abre os olhos de Geazi para que ele veja que maior número são os que estão conosco do que aqueles que estão só contra nós. Aí quando Geazi abre o olho, ele vê uma colina cheia de cavaleiro de fogo, né? Era assim que Eliseu via Elias. Lembra que ele viu Elias subindo e tinha uma carruagem de fogo? Meu pai,
carros e cavalos de fogo. Lembra disso? Sim, sim. A cegueira espiritual, o diabo, ele cega. Ele tem um espírito imundo chamado Exu Sete Escamas. Pastor, o olho da pessoa fica branco. E aí você pensa, o que isso é isso? É uma doença? Tem gente que fica toda torta. Eu tratei de uma pessoa, pastor, assim, foi muito diferente isso. Quando eu fui orar, sabe esses ginastas? Não consigo fazer isso. Pega a cabeça e bota no pé, assim, dobra assim. Sim, é dado o nome de... Tem lá, ele se contorce todo. Vai, continua. A pessoa ela vai e dobra, tem uma elasticidade. Eu fui orar, pum, a cabeça dele foi no pé. Eu falei, o que é isso? O espírito contorcionista. Só que ele não se contorceu, não. Quem contorce é aquele que joga o corpo para trás, né? E bota a mão lá atrás. Coloca o pé atrás, aqui, contorcionistas, né? Que fazem isso, né? Eu falei, o que é isso aí? O espírito imundo falou a mim, eu sou assim. Eu falei, não te perguntei. Eu falei, o que é isso? Não, porque eu sou assim. Desentorta esse corpo, em nome de Jesus. Desentorta esse corpo. Aí o espírito imundo saiu. Eu falei, o que você tem? Pastor, eu tenho uma dor na coluna. Eu tenho um problema assim, assim, assado. Como é que pode isso, pastor? Então, existem questões no mundo espiritual. Você quer ver um negócio doido? Como é que a Bíblia revela que são os pactos? Existem 3 modelos de pacto na Bíblia. Pactos com sangue. Cordeiro, pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro. É a Páscoa. Bota o sangue nos umbrais, nas vergas laterais da porta. Sangue. Perfeito. Pastor, eu sempre interrompo. O senhor quando fala 4, eu vou lá e interrompo porque acho algo interessante. Agora o senhor falou 3, eu interrompo. Mas o pessoal vai entendendo aí. Em um podcast só não dá para falar tudo, não. Pacto com sangue está relacionado a tatuagens? Geralmente pessoas falam que tatuagem é pacto com sangue. Pastor, existe uma ordem clara de Deus. Não faça tatuagem vocês. Existe. Nem marcas de mortos. O que é a minha experiência? Eu ensino para a igreja o que a Bíblia diz. A Bíblia vai contar Levítico 19, 26, 27, 28. Não faça tatuagem. Essa geração é uma geração que acha que isso é cultura, que é uma maneira de comunicar. Isso provoca até vício. A pessoa faz uma, faz outra, faz outra, faz outra. A dor no corpo libera uma espécie de uma endorfina que é um anestésico. Toda vez que você corta o corpo, o cérebro reage para que a dor não seja tão intensa. A pessoa fica viciada naquilo. A tatuagem era o meio pelo qual você marcava escravos e o meio pelo qual você fazia alianças, naquele tempo, com entidades. Você vai lá, pergunta, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é o espelho de Ansan. Você vai na praia, o pessoal que tem a marca da direita, da esquerda, que é envolvido com isso. O que eu vejo? Pastor, não ofereça um sacrifício que Deus não vai receber. Ah, eu estou escrevendo o Salmo 91. Deus te pediu isso? Deus recebe esse tipo de sacrifício? Então, na verdade, a pessoa quer fazer algo desobedecendo. É mais ou menos o seguinte, eu vou assaltar um banco, eu vou ser bem grosseiro aqui, e vou entregar o dízimo ao Senhor. A minha obediência, a pergunta é essa, vai santificar o meu pecado? Não. É gente que fala assim, não, pastor, eu fiz uma tatuagem, não devia fazer, eu vou fazer uma outra tatuagem. Gente, um erro, ou 2 erros não fazem um acerto. Você não vai santificar aquilo que está errado. Você usa. Você fez? Fiz, não me arrependo. Não é bom fazer. Agora, quando eu encontrei pessoas que no momento que você vai fazer a chamada unção com óleo, não precisa fazer com óleo, você vai ungir. Homem não toca no corpo de mulher. Não toca. Ah, eu tenho uma tatuagem aqui. Mulher que vai tocar no corpo da mulher. E mulher não toca no corpo de homem. Acabou. É isso. Número 2. Quando tem problema? Número 1. Marcas de mortos. Homenagem ao filho que morreu. A lei de Levítico está falando mais sobre uma tatuagem em homenagem aos mortos que serviam como culto aos mortos, né?
Era, porque a entidade ele se disfarça em espíritos que já morreram. É o disfarce principal dela, né? Mas na É sua, a necromancia. mas na sua percepção bíblica e visão como pastor, nem como homenagem a mortos, nem como uma questão de vaidade pessoal, fazer um desenho no corpo, um Não. cristão novo Não nascido faz, não deveria não. fazer. Na minha igreja eu ensino a não fazer. Tem um monte de pastor falando, pode fazer. Grandes nomes da fé Na verdade, cristã. há pastores que fizeram depois de ser pastor, né? A Bíblia diz para não fazer. Eu não vou reinterpretar a Bíblia é o que é. Sabe qual é o princípio da idolatria? Façamos deuses para nós. Eu não concordo com isso da Bíblia, não. Eu não concordo com esse Deus que pegou Moisés e levou ele 40 dias. Vou fazer aqui um bezerro de ouro, então, para seguir. Pastor, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é pecado? É pecado. É simples. É só obedecer. Obedecer não é melhor que sacrificar? Sim. É o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz para você, vou fazer um sacrifício, fazer uma tatuagem aqui, pagar 1 leão da tribo de Judá. A Bíblia diz para não fazer. Você quer fazer, meu chapa? O problema é teu, não vou te No amarrar, Novo Testamento a gente tem alguma coisa referente à tatuagem? O Novo Testamento não toca. Pega um texto lá de Apocalipse, que Jesus tem na coxa, mas ali é o manto dele. Aí também a forçação de barra, assim, é um negócio doido. O povo, quando quer pecar, o povo estica a Bíblia para pegar. Alguns dizem que dentro da tatuagem existe pacto de sangue. O que acontece é que a tatuagem é sangue, né? É tinta no sangue. Marca a pele pra gente. Tem muita gente hoje que está voltando e apagando, né? Tem um rapaz jovem aí da rede social, o Whindersson Nunes, que está apagando as tatuagens dele todas. Tem o cara mais tatuado do Brasil também, do Rio Grande do Sul, esqueci o nome dele. Ele também está apagando tudo. Ele era o mais tatuado do Brasil, né? Então, o que acontece com relação à tatuagem? Onde eu já vi problema? Eu vi problema de tudo que é jeito, mas especialmente as tatuagens a morte, as tatuagens ligadas à proteção espiritual. Eu fiz uma tatuagem aqui para a entidade me proteger, fechar meu corpo. Tatuagens ligadas à sexualidade. A pessoa vai, mulher, né? Coloca uma tatuagem no seio, assim, descobrindo. Uma tatuagem que desce até a região da genitália ou da nádega. São essas tatuagens de homenagem aos mortos, de consagração. Só é isso, pastor? Não. Todo mundo que tem tatuagem manifesta demônio, não. A grande maioria, não. Mas é uma desobediência a Deus, O crente sabe que é. E faz. Então, chega uma hora que quando a pessoa quer pecar, pastor, ela vai pecar. Ela vai pegar... Sabe como é que é negócio de conselho? Uhum. Ela quer fazer alguma coisa, ela já sabe o que vai fazer. Ela fica perguntando, isso é pecado? Isso é pecado? Isso é pecado? Até ela ouvir alguém para dizer, fulano falou que não é pecado. Para um desencargo de consciência. É um negócio mais comum que acontece comigo. Comum, hoje. Pastor, minha mulher é assim, assim, assado. Posso me divorciar? O que essa pessoa quer fazer? Ela quer jogar na minha conta um problema que é dela. Foi o pastor que mandou. Um pastor sério vai mandar alguém se separar? Não. Nunca. Deus odeia o divórcio. Então a pessoa, ela não me consulta na hora de dizer sim, que o cara vai para o altar, o pastor pergunta, e aí, você quer casar com ela? Sim! Ele não me pergunta. Mas na hora de dizer não, quer que eu participe. Então o que ele quer? Ele quer uma autorização para resolver um problema que ele criou. Então quando a Bíblia diz, não seja cúmplice do pecado alheio, o pastor tem que ser amoroso, mas ele tem que ser cuidadoso. O pastor tem que ser um instrutor, ele tem que ser um direcionador. Ele tem que ser um homem que dá uma segurança, porque eu vou responder por isso, gente. Um dia, Deus vai me chamar e falar assim, Lobo, vem cá, conta pra mim, o que tu fez com a minha noiva? O que tu fez com o meu rebanho? Eu coloquei você para ataviar a noiva, para preparar a noiva para o encontro comigo. Então tem muita gente que quer pecar, pastor, e quer um conselho de alguém que autorize o seu pecado. Que é um álibi, né? É um álibi, eu não vou dar. Então, na percepção do senhor... Pecado. Tatuagem é pecado. Fazer tatuagem é pecado. Agora, são 3 alianças, né? 3 elementos. O sangue branco, que é o sêmen da sexualidade do homem, e a comida. Todos os pactos, todo pacto na Bíblia é feito com sangue branco, que é o sêmen,
e com comida. Todos. Repara, quer ver pacto com comida? Ah, Abraão com Abimeleque. Pacto. Isaac com Siquém. Comida. Labão com Jacó. Gênesis 31. Comida. Você lembra dos profetas de Baal e Azerá que se sentavam à mesa e comiam a mesa de Jezabel? Pacto. A gente celebra pacto na igreja todo domingo de ceia. Você parte o pão, coma. Esse é o pacto da nova aliança. Bebe esse cálice aqui, ó. Bebe aqui, ó. uhum. É o pacto da nova aliança. Esse é o sangue que é derramado como um novo pacto. Então a comida, você repara que você vai nas encruzilhadas, na praia, na lama, no luto, tem comida ali. É. Chama-se comer em nome da quando você, por isso que crente não pode faltar culto de ceia de jeito nenhum. O culto da ceia não é só memorial. Fazer isso em memória de mim. É um culto que você está dizendo no mundo espiritual, sabe o quê? Eu estou esperando Jesus. Faça isso até que ele venha. Nós vamos fazer isso toda vez que a gente se reunir, anunciando o quê? Que nós estamos aguardando a volta de Jesus. Até que ele venha. Até que ele venha. Então, o inimigo, o que ele faz? Ele promove ali. A pessoa acha que é bobagem. Comer lá com alguém incorporado, incorporado, com alguém... Isso tudo é uma... Por que eu falei que o diabo, ele odeia o sexo, lembra disso? Sim, sim. Uma maneira de você ligar uma pessoa a outra, em 1 Samuel capítulo 14, essa expressão vai aparecer uma vez na Bíblia, aliança de alma. Mas Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, aquele que se deita com a prostituta se casa com ela. Quer dizer, há uma ligação espiritual onde? Na sexualidade. Dois passam a ser uma pessoa só. Então, dentro dessa percepção aí, se o camarada, antes de casar, ele viveu uma vida de fornicação, ele se deitou com muitas mulheres, ele teve uma aliança de alma com todas essas pessoas? Teve. A aliança de alma, eu já repeti, não existe uma doutrina bíblica sobre isso. Isso é uma maneira que foi cunhada dentro desse universo da libertação para explicar que o sexo promove uma ligação espiritual. Então, quando eu digo para você que existe um sangue branco, uma aliança, você repara, já reparou, você é pastor, eu também sou, como é que o abuso, a molestação sexual na infância agride a pessoa até a maturidade? É. Tem gente que fica preso naquele abuso, ó. Trauma, a vida né? inteira. Você só resolve isso com o teu pastor. Você só resolve isso com o teu conselheiro. Você só resolve isso colocando para fora. O abusador é tão inteligente que ele coloca uma mordaça na cabeça da criança, na boca da criança. Não conta para ninguém. Ou resolve isso com o perdão, que é desafiador, né? Mas esse é um passo, é um dos passos da liberdade. É você perdoar o abusador. É por isso que é difícil. Como é que é isso? O cara me abusou, ainda vou ter que perdoar ele. O cara machucou e eu que tenho que perdoar. Essa injustiça é que o perdão, ele liberta a gente que é agredido. Só que na cabeça da gente, esse prejuízo, o que é o perdão? Eu te empresto 100 milhões de dólares, você gasta, eu perdoo os teus 100 milhões. Você sabe quanto é que custou para mim juntar 100 milhões de dólares? É isso, uma soma estúpida, Sim. enorme, né? Inimaginável. O perdão, a gente acha o quê? Que o agressor vai sair livre. Gente, ele vai pagar cada centavo para Deus. Só que você que foi agredido vai sair livre. Por quê? Porque enquanto você não perdoa, aquela vida que te machucou, que te feriu, que te roubou, que te agrediu, que te molestou, que te abusou, que te violou, ela vai aparecer na tua vida todo dia. Pode tentar esquecer. Você não esquece. A falta de perdão vai aprisionar a pessoa. Vai, né? amargura. Vai aprisionar a vítima, no caso, né? Amargura. Então, por que eu digo que o diabo odeia a sexualidade? Você pega o livro do Gênesis, gente, o que tem ali? Tem incesto. Tem ou não tem? Tem. Tem Ló com as filhas dele. Tem prostituição, Muito. Judá com Tamar. Tem adultério. Tem um cara casado com 4 mulheres, que é Jacó. Sim. Raquel, Bila, Silpa, Lia. Poligamia é o que mais tem, né? Tem um filho se deitando com uma concubina do pai, Rúben. Você tem, em 2 Samuel, um irmão estuprando uma irmã. Né?
Aminostro, Pantamar. Você tem em Juízes 20 lá, que os caras pegam a mulher... concubina. Depois o levita esquarteja. Ali é pesado, né? Pesado demais. Eu tenho um capítulo de um livro que eu escrevi, Aliança de Almas, que eu trato sobre abuso. E como se livrar. Tá lá, vou até dizer aqui, pode dizer um site aqui? Pode sim, claro. Tem um livro chamado Aliança de Almas, no www.institutoexodos.com. Tá lá o livro. E eu tenho um seminário que eu trato... Aqui, ó, tá aí, ó. Não está aqui a capa dele. Isso aqui são são 5, na verdade eu tenho 9 livros. institutoexodos.com. Então, pastor... Para adquirir isso, dá para adquirir pelo site mesmo, pastor? Pelo site. Todos os livros é pelo site. Instituto Êxodos, olha aí, pessoal, www.institutoexodos.com. Aproveitando também, conteúdos como esse aí você pode encontrar no canal no YouTube do pastor Oswaldo Lobo, né? YouTube Oswaldo Lobo, você que segue aqui, eu acredito, né? O podcast. Né? Procura depois, Oswaldo Lobo. Tem muito material lá. Não, no YouTube, gente, meu Deus do céu, mesmo quando eu quero conhecer um assunto novo, eu vou lá no canal do pastor Oswaldo Lobo para eu ouvi-lo e assistir e adquirir esses conteúdos e conhecimento riquíssimo. Também o Instagram, né? Também no Instagram, @PR Oswaldo Lobo. E eu vou fazer um convite para você aqui, de 15 a 17 de maio, eu vou estar aqui em Curitiba, dando uma imersão em guerra espiritual. O tema vai ser guerra espiritual. Na outra vez eu expliquei a diferença entre libertação, guerra espiritual e cura da alma, né? Sim. Esse vai ser só sobre guerra espiritual, de 15 a 17 de maio. As inscrições são no mesmo site, www.institutoexodos.com. Vem aqui estar com a gente, agora as vagas são bem limitadas. Perfeito, então tem a ligação de alma, né, que o senhor estava falando? A aliança de almas, pastor, ela conecta você. É por isso que já viu assim, já reparou? Você vê assim, faça uma amarração para o amor? Já. Aqui em Curitiba a gente não vê muito, é uma cidade muito limpa, né? Mas de vez em quando alguém vai, coloca um aviso. E tem uma lei estadual, municipal também, que não pode mais, né? Colocar em postes e tal. Até... Qualquer coisa, né? Até as igrejas também usavam para divulgar eventos, lembra? Divulgar os eventos era tudo nos postes e tal. Hoje já é proibido, né? Hoje não tem. Aqui não tem. É uma lei municipal. Né? Mas o que é a amarração para o amor? É um pacto. Eu fiz na verdade, quem tratou tudo foi a minha esposa, a pastora Fabíola. Uma mulher, essa moça, gente, ela tinha dado com Jesus um tempo, se desviou, conheceu um rapaz e hoje... Infelizmente, a primeira coisa que a pessoa faz, eu gostei dele, é transar. Para você ter uma ideia, eu vou te dar números estatísticos científicos, ciência. Sugiro que você está seguindo a gente, entre lá, tem um site chamado barna.com. É um pastor do ministério, pastor Jorge Barna. Todo mundo conhece ele, barna.com. 90% dos jovens, não são todos, mas 90% dos jovens adolescentes que namoram há mais de um ano já estão em fornicação. Dentro da igreja, fora da igreja, 90% de jovens e adolescentes que namoram há mais de um ano, não são todos, mas já estão em fornicação. Pastor, mas também é complicado essa geração erotizada, sexualizada, namorando mais de um ano, não tem como... Tem como, tanto que tem 10% que não. Só que é difícil, Você tem, né? José. José era um adolescente, quando ele é sequestrado, ele foi para o cativeiro com os irmãos, ele é vendido como escravo, a mulher quis deitar com ele e falou assim, negativo. Você acha que ele não foi... Aquela mulher devia ser... Ela era filha a esposa do primeiro-ministro. Tu acha que ele namorava quem? A feiosa do bairro? Era a moça mais bonita da região. A Potifera. Era a Potifera. Ela não era fácil, não valia um centavo furado. Mas... Não era fácil, não. E aí ele fala, não vou pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Estou maluco, não perdi juízo. Então, quando a gente diz assim, essa geração é difícil, eu não dou corda para isso não, pastor. Mas é desafiador, né? Mas é desafiador, né, pastor, manter a pureza em meio a uma sociedade erotizada, sexualizada. Para onde você vai, está fazendo apologia à erotização, à sexualidade. Todo pecado produz prazer. Por que Adão e Eva pecaram com comida? Estamos falando de comida aqui. Por quê? Eles tinham um monte de comida. Tinha comida. Olha, de toda árvore você pode comer. Aí tinha framboesa, tinha uva, tinha... Pera.
uva sem caroço, uva chilena, tinha manga, jaca. Tinha maçã, tinha jaca, né? Tinha morango. Uhum. Por que ele pegou aquela fruta lá? Aquele fruto, não era aquela fruta. Fruto do conhecimento do meio do mar. Que a Bíblia não diz que é maçã, tá, pessoal? O pessoal acha que é maçã, Não é né? que maçã. Mas que chamava atenção, né? Chamava. Então, o diabo vai dizer para você sempre, quando você vai pecar, que existe algo bom que Deus está sonegando para você a possibilidade de felicidade. Então, quando... Não, mas todo mundo faz. Essa sociedade faz. Gente, o que o diabo diz? O diabo diz para você, aí Deus é mau. Te colocou numa camisa de força. Por que você não pode transar com todo mundo? Entendeu a jogada? Como é que esse espírito, esse convencimento já está na cabeça da gente? Pô, é difícil. Não, não é difícil. O que acontece hoje é que as pessoas perderam o temor do Senhor. Eu vou explicar para você. Sim. Rei Salomão. Ninguém foi mais inteligente do que ele. Não. Quando Crônicas fala dele, diz que ninguém, Crônicas, capítulo 4, vai dizer o seguinte, vinha gente pedindo uma audiência para ele, tão inteligente, com enigmas. Esse cara era fera. Não tinha problema de matemática, de aritmética, de geografia, de química, de biologia, de física, que esse cara não resolvia. Ele era um gênio. Ele escreveu 3 livros da Bíblia, Cantares, Eclesiastes e Provérbios. Mas ele não tinha temor do Senhor. Então tem muita gente, pastor, que conhece a Bíblia e não tem temor do Senhor. Meu Deus, isso aí é muito forte. Quando você tem temor do Senhor, você aprende a dizer não ao pecado. Você tem que aprender a dizer não. E aprender a dizer não é melhor do que ter autoridade para expulsar demônio, né? Porque naquele dia muita gente vai chegar diante de Deus e vai falar o seguinte: em teu nome eu fiz maravilhas, profetizei, expulsei demônio. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Expulsar demônio, o demônio sai por causa do nome de Jesus, não sai por causa da gente. Não, eu venho aqui no meu nome te expulsar, não. Eu venho em nome de Jesus. Entendeu, pastor? E dizer não talvez seja o maior desafio dessa geração. Para todos nós, em todas as áreas. Pastor, a tentação, ela é fortalecida pela fome. Toda tentação vai acontecer numa área que você é carente. A tentação, ela anda no encalço, na perseguição, na sombra de uma carência que é mal cuidado. Você está lá solitário. Você vai ser tentado ali. Você está sem dinheiro. Você vai ser tentado ali. Você está com fome. Transforma essa pedra em pães. Você está com fome. Pô, você já jejuou 40 dias, pastor? 40 dias? Eu faço jejum de 40 dias uma vez por ano. Esse ano eu não fiz, porque eu tive que... 40 dias consecutivos? Faço 40 dias. Só bebo líquido. 40 dias só bebendo? 40 dias. Não, esse aí eu nunca fiz. Água, açúcar, eu posso tomar leite, café com leite, eu posso tomar... Tô precisando fazer um negócio desse aí, mas... Pastor... Eu já fiz 21 dias assim, tipo de 24 horas, né? Ficava um dia, e quando dava meia-noite, dava 24 horas, comia, aí fazia mais 24. Aí 21 dias nessa... A Bíblia não fala de uma regra para jejum. Uhum. Não, mas eu acredito em propósito. Forte dentro dessa perspectiva aí. A única pessoa que ficou sem comer e sem beber na Bíblia, sem comer e beber, foi Moisés e Elias. Os dois. Um na presença do Senhor, Moisés, Gênesis 32, Êxodo 32 e Êxodo 34. E Elias, que foi alimentado por anjo. Jesus ficou 40 dias, a Bíblia diz que ele não comeu. A Bíblia não diz que ele não bebeu. Pode ler a Bíblia. A Bíblia diz que o maior jejum que existiu, sem comer e sem beber, foi o jejum de Esther. Esther, ela fica sem comer e beber junto com as suas ajudantes, suas concubinas, durante 3 dias. Então, o que eu aconselho? Vai jejuar? Bebe líquido, bebe água. Jejum não é maluquice. Jejum não coloca Deus na parede. Jejum não manipula o mundo espiritual. O jejum te enfraquece. Jesus diz, os discípulos perguntam, por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Os fariseus perguntam. Por que os discípulos de João, jejuam e os fariseus, teus discípulos não jejuam? Jesus diz, como poderá jejuar os discípulos quando o filho da boda está com ele? Vai ser dia que vai ser tirado. Então, você não faz jejum em dia de festa. É a festa de 15 anos da minha filha. Olha, vou jejuar para mostrar a espiritualidade. Não. Eu vou comer, vou me alegrar. É o casamento, é a festa. O jejum é um período que você tira, você enfraquece a carne
e você atrai Deus para o teu campo de batalha. Qual é o maior propósito de um jejum? É se aproximar de Deus. E mortificar a carne, né? Mortifica a carne por quê? Por Porque quê? você está dizendo sobre o quê? Eu não posso, mas Deus pode. Quando você jejua, você não tem força. Pastor, jejum de 40 dias, eu só tomo líquido. Líquido. No dia do jejum de 40 dias, tem um dia lá que tem a ceia do Senhor. Sempre eu pego uma ceia. Pelo menos uma. Você come aquele pão desse tamaninho e o miserável do diácono ainda corta o pãozinho desse tamaninho. Parece que você está comendo um sanduíche. Você não come nada. Aí, o processo do jejum para mim, ele começou assim, eu jejuei 1 dia e meio. Aí, jejuei só com pão e água. Só pão e água. Sem manteiga, sem margarina, sem requeijão. Pão e água. Fiz o jejum de 4 dias de pão e água. Aí, depois, eu fiz o jejum só de salada, né? Os 21 dias do jejum de Daniel. Sim. Não botei carne, não experimentei delícias. É um jejum, você tira chocolate, você tira o cafezinho, você tira tudo. Até que eu cheguei com a minha maturidade. O jejum de 40 dias, que é o jejum que eu faço, mas eu estou acostumado, pastor. Mas hoje, pastor, tem o jejum espiritual. É o jejum espiritual. E tem o jejum estético, né? Hoje está mais fácil as pessoas fazerem jejum estético do que espiritual. Mas aí não é jejum. Aí é para cuidar da tua saúde, né? É para cuidar da saúde e do corpo. Jejum não é greve de fome. Greve de fome tem uma função política. Eu estou fazendo greve de fome em nome de uma injustiça que o governo... Não, isso é greve de fome. Não é isso. Então o jejum não pode ser colocado como um propósito? O Senhor, eu estou começando um jejum aqui no propósito das portas se abrirem? Pode. Mas não é um regime que você está fazendo, não é uma reeducação alimentar. Não, tem gente que quer aproveitar uma coisa com a outra. Tem o jejum intermitente que o pessoal faz agora, né? Mas aí para emagrecer. É saudável, é saudável. É saudável, não é espiritual, né? Não. Mas hoje, no meio de tantos jejuns, as pessoas têm que entender. É que a pessoa está comendo. Já que eu estou fazendo um jejum, deixa o jejum. A questão é o seguinte, não existe jejum sem oração. Todo jejum é combinado com oração. Se você não ora no jejum, pastor, você só está fazendo um regime. Faz bem para o seu corpo. Mas o jejum ele é uma prática bíblica que você traz Deus para o teu campo de batalha. Quer ver um cara? Josafá. Esse cara é um rei de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 18, aparece ele. Ele vai até o capítulo 21, segundo Crônicas. Capítulo 20, ele está cercado. Vem moabitas, vem amonitas, vem os habitantes de Seir, que são os edomitas. Ele chama Judá para jejuar. Aí levanta, a crônica diz, um profeta chamado Jaaziel e diz assim, essa luta você não vai ter que guerrear, fique parado. Aí ele bota o pessoal dos levitas à frente para cantarem canções, né? O Senhor é bom, é uma canção, o Senhor moldura para sempre. E nesse momento, Deus lança emboscada, eu gosto desse nome. Então o Senhor enviou emboscadas. Os habitantes de Seir lutam com os de Moabe e eles se destroem. Aí quando eles chegam no Vale de Beraca, é uma região que quando você sobe do Mar Morto, indo para Jerusalém, indo para Judá, você sai do Mar Morto, você entra no deserto da Judéia, sai do deserto de Berseba, entra no deserto. Aí está lá, é um vale. Fica ali a 5 quilômetros, 2 minutos de carro, acima, né? Seria acima do Mar Morto ali, do vértice dele. É um vale. Ele chegou lá, eram só cadáveres. É o Vale de Beraca. Quer dizer, Deus, ele responde no jejum. É por isso que em Mateus 17, Jesus diz, essa casta, ela não sai porque você é pastor, não sai porque você é diácono, porque você é obreiro, só sai com jejum e oração. Então o jejum, ele te dá, o que a gente falou anteriormente, que um poder espiritual que você não tem. O jejum. E essa geração precisa voltar à prática do jejum espiritual. Então, o senhor falou algo interessante. Só vai jejuar quem está com problema. Enquanto você não está com problema, pastor, você não jejua. Eu jejuo porque o meu ministério é libertação. Senão o povo só vai jejuar quando... E agora o negócio apertou. Eu vou jejuar. Fora isso, ele vai jejuar para quê? É uma geração que não lê nem a Bíblia. O jejum é um chamado para a mortificação do eu, né? Pastor, culto de oração das igrejas. Quem vai? Meu Deus, pouquíssimas pessoas. Não vai, pastor. As pessoas ignoram. Quando é que ele vai no culto de oração? Quando o calo dele aperta. Verdade. É isso. Então, o pastor é uma figura que tem que ser exemplar. Então, agora, início do ano, eu faço
a campanha do impossível. Eu e a pastora Fabiola, minha esposa. O que é impossível para a gente esse ano, 2026, 2028, 2030? Eu estou falando com Deus sobre coisas que vão acontecer na minha vida em 2030. Sabe por que as pessoas estão orando? Para agora, para encontrar a vaga do estacionamento, porque ele saiu atrasado e não precisa parar. Deus, por favor, eu quero encontrar o sinal aberto, o trânsito aberto para mim. As pessoas não semeiam no futuro. E aí não tem a colheita e acham, não, porque Deus não me deu. Deus, a gente fala isso, né? Não é o mágico da lâmpada, faça os teus pedidos aqui. Não é nada disso. Isso é McDonald's, qual o seu pedido? Né? Desse Deus jeito. não é drive-thru. É isso, É, pessoal. perfeito. E o jejum, ele se torna mais interessante quando ele é acompanhado por consagrações, né? O senhor falou que o jejum tem que ser a base de oração. Então, se você jejua e não consagra, não tem tempo de louvor, não tem tempo de oração, não tem tempo de leitura bíblica, não é jejum, né, pastor? Pastor, qual é o verdadeiro jejum? Sabe qual é? Qual? É quando você jejua de pecado. Esse é o jejum. Você pega Isaías 58. Deus fala, você está pensando que esse é o jejum que eu quero? Que você vai, dobra a cabeça que nem junco, pegue cinza, jogue sobre sua cabeça. Jesus fala sobre isso. Quando você jejuar, não precisa contar para todo mundo que você está jejuando, não. Quando você jejuar, faz em secreto. O teu Deus vem em secreto e recompensa publicamente. Em Isaías 58 fala assim, o jejum que eu quero é que você faça justiça, cuide bem da sua esposa, abençoe seus filhos, pare de brigar, de arrumar confusão, de fazer fofoca. Pare de entrar em site que está machucando o teu coração, que está desviando a tua conduta. O verdadeiro jejum, pastor, é o jejum de pecado. E se Então, os demônios... tem gente que consegue tirar a comida, mas não consegue tirar o pecado. Boa. E se os demônios se alimentam dos nossos pecados, vamos fazer os demônios jejuar também, né? A única regra bíblica, não existe uma fórmula de jejum. Jejum 1 dia, 2 dias, um alimento, uma refeição, tira a carne do alimento, sei lá. Mas a Bíblia fala que tem algo que é isso aí. É a consagração. Quando Moisés fala isso, ele vai dizer, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Então havia pecado em Israel. O que é santificação? É você viver exclusivamente para Deus. Separação, né? Separação. Então é o seguinte, eu sou de Deus, isso aqui não é de Deus, eu me afasto. Tem coisas, pastor, que a gente tem que decidir largar. Tem pecados que você tem que falar assim, não faço mais. Não, é por isso que é bom você falar para todo mundo que você é crente. Já viu o crente que é um agente secreto? James Bond. Por que muitas vezes ele é? Porque ele não quer que todo mundo saiba que ele é crente, porque quando ele pecar, ele vai estar assim, é mais um. Agora, o crente, quando peca, vira vexame. Mas ele não é crente? Como é que ele fez isso? Não, você não pode, porque você é crente. Vou contar para o teu pastor. A tua igreja sabe que você está fazendo isso? Então, para ele não ser oprimido, o que ele faz? Ele se esconde. Ele se esconde. Eu acho que um dos maiores constrangimentos para um crente, para um nascido de novo, é quando o ímpio quer dar lição de moral, né? Mas Deus usa ímpio para dar lição de moral na gente. Se um dia for para eu ser crente igual você, eu não quero ser. Pesado, né? Mas Deus usa, sabia? O ímpio. Usa o ímpio. Usa. Deus usou Nabucodonosor. A Babilônia. Usou como chicote dele. É isso. É a confusão. Tem um profeta na Bíblia, um livro da Bíblia, chamado Abacuque. E Abacuque está reclamando, está pedindo conta. É um profeta ao contrário, né? Porque o profeta, Deus fala assim, vai lá e diz isso para o povo de Israel. Abacuque, ele, Deus, você não está vendo o que está acontecendo? O ímpio está roubando e está abrindo filial, e o crente está falido. O ímpio está feliz e o crente está chorando. O ímpio tem filho saudável e o crente está com filho doente. Ele está prestando conta. Até quando? Até quando? Aí Deus fala, você está pensando que está ruim? Vai piorar. Porque eu estou levantando uma nação que cavalga na velocidade dos cavalos, que são como leopardos, que são como águias. Você não vai escapar. Eles vêm na largura das passadas dos seus cavalos. Você não vai escapar. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Você não vive por aquilo que você tem. Você vive por aquilo que você crê. Você não vive por aquilo que Deus vai te fazer de bom
ou de benefício. Você vive pela fé num Deus que você crê. É por isso que no final ele vai mudar o lamento em cântico, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Perfeito. Pastor, nós estávamos falando aqui sobre essa geração que não consegue se dominar, controlar os seus impulsos e acabam vivendo uma vida de fornicação antes do casamento. E essa geração também está banalizando a questão do sexo. Aí tem muita gente aí fora que fala bem assim, mas tem que experimentar antes. Porque e se não gostar depois do casamento? E se a pessoa não for bom após o casamento? Ou seja, está banalizando, dando a entender que precisa ter todo o ato antes para ver se aprova para depois casar. E a Bíblia fala totalmente o oposto, né? Para que Deus criou sexo? Antes de responder uma pergunta dessa, eu gosto de princípio, pastor. Qual o princípio do sexo? O que Deus olhou e falou assim, peraí, eu vou dar sexo para o homem? Ele olha para Adão, a criação, está tudo pronto. Aí Adão está dando nome para os animais. Aí ele fala assim, mas tem uma coisa que está errada. Ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. Essa palavra é a chave da sexualidade. Solidão. O homem busca alguém para ser... Ele fala assim, o homem deixa pai e mãe ao movimento de busca de algo que foi tirado. Deus tira uma costela. O cara que não acredita nisso, ele acredita, né? Que a ovelha Dolly, né, foi tirada, né, foi clonada, né? Foi clonada, mas não acredita, mas tudo bem. Deus é Deus. Deus arranca um pedaço do homem e faz para ele uma mulher. Qual o problema desse discurso mentiroso para os jovens que tem que experimentar? Pastor, sem errar, quanto maior o número de parceiros sexuais uma pessoa tem, mais solitário ele vai ser. Então essa turma que fala assim, não é ela, não é a outra também, eu transei com a outra, isso significa solidão. O sexo foi criado por Deus, porque não é bom que o homem seja só. Falhei uma ajudadora na mesma estatura, idônea, que lhe complete, porque foi tirado. Porque do homem, você foi tirada do homem. Gênesis 2 deixa isso muito claro. E ele vai buscar um pedaço dele, é o meu pedaço. Quando o homem começa, ou a mulher começa a ter um monte de parceiros, porque o sexo produz muito prazer, o que acontece? Ele, no final da vida dele, ele vai chegar com 30, 35 anos e vai falar assim, poxa, eu casei com a mulher que eu amo, mas não é ela. Falta alguma coisa. Quando eu digo que o diabo odeia o sexo, ele vai promover esse tipo de pensamento, seja na juventude. Hoje, infelizmente, essa cultura woke, né? essa cultura que começou mesmo a despontar na geração, bem antes da minha geração, que é a geração Woodstock, a geração do sexo, do casamento no fall, é o divórcio sem culpa. Casa separa. Isso tudo está provocando um monte de gente que tem sexo e não tem intimidade. Um monte de gente solitária. Pastor, é uma geração solitária, uma geração depressiva. Tem relação, mas não tem relacionamento. Exatamente. Então, esse é o problema. Aí você fala isso para as pessoas, as pessoas levam a palavra de Deus na brincadeira. Qual o problema da mulher samaritana, pastor? Ela teve 5 maridos. E o que tinha agora não era o dela. Ela estava sozinha. O que você tem não é teu. Meu Deus. Ela está sozinha. Ela busca o quê? Então, o sexo, pastor, é a experiência de maior intimidade que um ser humano pode ter. Não existe nenhuma experiência de relacionamento tão profunda e tão íntima como o sexo. E as pessoas têm muito sexo e têm zero intimidade. Deus, ele dá o casamento para proteger isso. Ah, pastor, se tem amor tem tudo. Não tem. É difícil falar isso para gente que já está com a sua cabeça sendo governada por uma filosofia desse mundo aqui.
O que sustenta o amor é o casamento. Não é o amor que sustenta o casamento. É o contrário. É o casamento que sustenta o amor. O Salmo 127 deixa isso claro para a gente. É um salmo de um rei que escreve para um príncipe. É o rei Davi escrevendo para Salomão. Ele fala sobre o quê? Sobre o casamento. E sobre o fruto do casamento. Parece que ele está falando de outra coisa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Em vão trabalham os seus edificadores. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia os seus sentinelas. Você vai comer o pão de dores. Vai ser inútil você dormir de madrugada, acordar cedo. O Senhor dá, enquanto eles dormem, ele fala assim, os filhos são como flechas na mão de um valente. Os filhos são como a arma mais poderosa daquele tempo, era a flecha. Ia longe, capturava, atingia os inimigos. A Bíblia conta que o casamento, ele é uma estrutura que, quando ela obedece ao princípio bíblico, ela promove proteção para a descendência. Então, o que acontece hoje? Você transa com todo mundo. Hoje tem os chamados filhos do carnaval. Quem é o pai? Não sei. Não sei quem é. Nasceu em novembro, em dezembro. Foi porque foi no carnaval, não sei quem é. A orfandade espiritual, a orfandade paternal, ela se transforma em orfandade espiritual. A maior crueldade que tem, pastor, assim, daqueles sentimentos, é o sentimento de rejeição. Tudo que você rejeita, o diabo pega para ele. Tudo. Ah, você não quer? Eu quero. Ah, tu não quer se meter com política? Eu quero. O diabo se mete com política. Você não quer se meter com educação? Eu quero. Ah, o diabo ensina tudo hoje nas escolas. Ah, você não quer ser pai? Eu quero ser. Você não quer ser amigo? Eu quero ser. Você não quer televisão? Tá aí as orgias nas televisões. É isso. Pastorzão, meu Deus do céu, que aula. 2 horas é pouco. É mesmo? 2 horas já. Passa rápido, né? Meu Deus do céu, rapaz, que aula. E a gente ficou de falar sobre maldição nesse episódio, nem conseguimos falar sobre maldição. Você quer falar um pouco? Não dá tempo. Não dá tempo? Não dá tempo. A gente deixa para a última. Vamos falar no próximo? Para a última não, na próxima, né? Última não, pastor. Vamos falar sobre verdades e mentiras. Sobre maldição. E sobre bênção. Isso. São 2 palavras bíblicas. O pessoal dá mais atenção para uma, né? É. Sobre bênção também. Verdades e mentiras sobre maldição e bênçãos. Tá bom, vamos Aí a falar gente vai falar sobre maldição hereditária, espíritos familiares. A maldição é do diabo, é o diabo. Isso aqui é muito forte, pessoal. Meu Deus. Não vai lá no canal do Pastor Oswaldo para ser uma novidade para você que não acredita. A gente vai falar aqui, então. A gente vai falar aqui. Mas vai lá, tá bom? Já tem lá no canal do Pastor Oswaldo sobre maldição hereditária. Gente, é espetacular. Pode assistir lá, porque Márcio, o senhor está aqui com a gente de novo? Vamos fazer em março, então? Por favor. Então tá bom. Pelo amor de Deus. Pessoal, uma alegria aqui, viu, Fábio? O teu canal, ele tem alcançado milhões de pessoas. Eu estou muito bem impressionado. Então, continue comunicando esse evangelho com fé. Continue olhando para Jesus. Você tem um cajado na mão, querido. É para cuidar de rebanho. Pastor não bate uma ovelha. Pastor alimenta a ovelha, protege a ovelha, dá vida pela ovelha. Você tem um rebanho que você cuida. Tem um rebanho virtual. Amém. Tem muita gente que o único alimento que eles têm é esse canal. Eu tenho gente que é membro da minha igreja que mora na Suécia. Falou, pastor, aqui não tem igreja. Tem gente esquecido aí em lugares do mundo que não tem acesso. Tem gente que burla através das VPNs. Eu tenho ovelha em países de ditadura. Coreia do Norte, eu tenho ovelha lá. Tem ovelha que não tem acesso ao evangelho, à literatura, a livro. Então, pastor, continue assim. Você que está recebendo tanto conteúdo, multiplique o evangelho da cruz. Fale de Jesus e seja cheio da unção do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, pastor Oswaldo, mais uma vez, por atender o nosso convite. Em março estará conosco novamente, já vamos ver a data. E sempre é uma alegria ter esse tempo de comunhão, esse tempo de mesa com o Senhor, ouvi-lo e aprender contigo. Tem Amém, muito de Deus para compartilhar conosco. Você que está em nosso canal, você está no Eu Acredito Podcast, se não conhecia e está aqui pela primeira vez, navegando nas redes sociais, caiu aqui de gaiato no navio, seja bem-vindo. Se inscreva, deixa aí o seu gostei, o seu like, compartilhe com mais alguém, assim a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, e por si só vai compartilhar e recomendar para mais pessoas.